Começou. Começou, então. Eu estava pensando esses dias, né, que para quem não participa do clube, quem não vem, a pessoa só escuta, né? E geralmente é sempre assim. Eu falo, então, começou. Vocês leram o capítulo? E aí ninguém se apresenta, ninguém fala nada, não é um podcast, a gente já tinha falado isso, que não era mesmo. Só que eu falei assim, não, deixa eu pensar alguma forma, né? Vou pensar em algum jeito de começar o podcast fingindo que a gente faz o podcast de verdade. Mas esse dia não vai ser hoje, porque eu não pensei. Então, se vocês tiverem alguma coisa aí, alguma dica para falar, assim, começa falando tal coisa, sei lá, vocês falam. Até porque também quando as outras pessoas, quando não é só eu, a Bibis e a Lari falando, porque eu não sei se teria que ir lá e falar, meu nome é tal, e entendeu? Para fazer o comentário. Então, não sei se dá para fazer igual podcast, mas seria legal a gente fazer algum tipo de abertura bonitinha, né? Eu não sei. Também não, pode ser que não, também vamos fazer. Eu gosto dessa ideia de ser um mistério e da pessoa, quem pegar a voz de alguém pegou e é isso aí, quem identificou a voz de Quem está falando? Descubra. Mas se a pessoa estiver muito curiosa, tem o vídeo para ela ver, né? É verdade, Isso é aí verdade. Aparece até o nome embaixo. Aí dá Olha só. Dá pra stalkear. Então tá quem bom. põe o nome e sobrenome, a pessoa já vai stalkear a vida inteira. Vou tirar meu sobrenome. Nossa, eu tenho que tirar meu sobrenome. Não, agora que eu vi, tá o meu nome inteiro. Por que tá meu nome inteiro aqui, gente? Pelo amor de Deus. Gente, é o seguinte, eu li o capítulo hoje. E aí eu me arrependi de ter lido o capítulo hoje, porque geralmente eu leio no final de semana que a gente vai fazer a reunião. Eu prefiro fazer desse jeito. Mas eu me arrependi. Por quê? Porque se eu tivesse lido antes, eu ia ter ido atrás do vídeo da Penumbra que eles fizeram de estudo do livro, e eu teria ido atrás de qualquer tipo de comentário que a Ju ou que algum deles fez a respeito, porque eu achei esse capítulo muito difícil. Muito difícil, porque são muitas referências, o tempo todo fazendo referência. Tem as coisas que são mais fáceis de entender, e tem as coisas que eu achei totalmente impossível. Então, eu tenho duas perguntas para vocês. 3. Primeira, queria saber se vocês conseguiram ler o capítulo, se, né, todo mundo está aqui agora, se vocês conseguiram ler. Depois, se vocês também sentiram essa dificuldade, se vocês conseguiram pegar as referências, e se quem pegou a referência pode compartilhar com a gente. É isso. Essas perguntas. Vou responder. Falando... Desculpa, Lari. Amiga, pode falar. Não, eu ia falar que eu achei muito difícil também, eu consegui ler, eu também só li hoje. Não sabia que tinha um vídeo da Penumbra, vou ver depois. Mas eu, igual os 2 primeiros capítulos, né? O livro aberto e o Google do lado, pesquisando o que são as coisas. Mas teve uma referência que eu não consegui achar de jeito nenhum, que é quinopus. Não achei. Não sei o que é. Não sei do que se trata. Então, foi a única referência que eu não achei. As outras eu consegui até achar alguma coisa, o mais básico possível. Mas quinopus, crânio de quinopus, está lá na página 34. Eu não faço ideia do que é. De verdade. Então... perdão, vai, Lari. Não, amigo, pode falar. Porque não, vou falar então. Estou falando, vou falar. Eu comecei a ler assim que a gente terminou a nossa reunião. Comecei a ler no dia seguinte. Aí eu deixei para terminar de ler hoje. E aí eu me arrependi, porque eu queria ter pesquisado coisa também que eu não consegui pesquisar. Mas eu consegui ver um pedacinho do vídeo. A Penumbra tem um estudo que fizeram a Ju, a Lua Valente e o Vinícius. Eles fizeram o estudo, assim, comentando um pouco sobre cada capítulo, mais ou menos. Sobre esse capítulo, eles passam bem rapidinho. E aí eu assisti um pedacinho, mas aí, ainda assim, tipo, são muitas referências que eu não consegui pescar e que eu não consegui pesquisar para poder entender. Então eu fiquei assim, no início eu achei que eles estavam falando sobre um sabá, parecia um sabá. Falei, vai fazer um sabá, tem comida, não sei o quê. E aí depois começa a entrar na caverna e depois não sei o que, eu fiquei confusa, mas no final deu tudo certo. A gente conversa aqui, vocês falam aí que vocês entenderam, porque eu entendi muita pouca coisa também, muito pouca coisa. Então, eu sou aquele... Eu vou fazendo marcações, vou colocando post-it no livro, né? Eu já li ele uma vez. E, por acaso, o único capítulo que eu não fiz nenhuma marcação e nenhum post-it, porque eu não entendi porra nenhuma, foi esse. Assim,
lendo essa segunda vez, eu consegui pegar um pouco mais as referências bíblicas, que tá falando sobre João, o Apocalipse, as paradas das cavernas, mas, no geral, não entendi muita coisa mesmo, não. E eu tô me sentindo menos mal, porque eu li ontem à noite, morrendo de sono, e eu tô lendo e gravando áudio, porque o Antônio que tá aí também, ele não consegue ler, e aí eu leio para gravo áudio para ele escutar. Mas eu não entendi porra nenhuma. E eu só vi que no grupo alguém comentou sobre uma coisa de testemunho de Jeová, do Apocalipse, não sei o quê. Aí eu só pensei assim, tem alguma coisa de Apocalipse aí, mas eu não entendi nada, gente. Eu fiquei me sentindo muito burra. Aí eu falei assim, cara, eu vou ter que ir no encontro de qualquer jeito para ver se eu entendo alguma coisa. E é isso. Não, mas é isso mesmo. Eu tava lendo, eu fiquei... Porque, assim, da primeira vez, no início, eu já tinha pegado essa coisa meio artística dele, eu já falei, cara, vai ser difícil. Não é difícil de ler, mas é difícil da gente fazer essas relações para poder trocar ideias sobre isso. E é nesse momento que você percebe que é um pouco difícil de você aprender mesmo. Pelo menos para mim, quando eu não consigo passar para outra pessoa, eu vou ter dificuldade de aprender isso depois. Mas o que eu consegui pegar também foi a parte do João, né? Para quem não sabe, e eu sei que vocês sabem, mas eu vou falar isso só para deixar registrado. João foi o cara que escreveu o Apocalipse que está na Bíblia, né? E aí faz todo sentido ele trazer isso para a bruxaria apocalíptica. Enfim, Bibis, pode falar. Então, eu também estou colocando post-it no meu livro, e esse capítulo foi o que teve 0 post-its. Eu li ele 2 vezes. Li uma vez, pensei, caralho, bicho, que viagem é essa? Aí comecei a jogar as coisas no Google e fui vendo, aí eu, tá, entendi 1%. Aí eu li de novo, aí eu pensei, não faz sentido, mas faz um pouco de sentido. Mas esse foi meu processo em relação a esse capítulo. Então estamos aqui tentando entender as coisas. Eu não entendo nada de Bíblia, gente, nunca vi uma na vida. E é isso. A Bibis é aquela pessoa que, se ela abre a Bíblia, assim, ela já começa já a sair fumaça, entendeu? Vixe, Começa a eu tenho que ir arder. pro hospital. Pode falar, Camis. Então, eu tô me sentindo alienígena, porque eu fiz tanta marcação nesse livro, nesse capítulo. O capítulo tem 5 páginas, né? Frente e verso. Eu fiz tanto rabisco nele para eu conseguir entender e absorver o que está escrito, que agora eu tô me sentindo a esquisita do rolê. Porque, assim, ninguém anotou nada. Seu momento. Seu É, momento. Então, A gente vai aproveitar todas as suas anotações, porque ninguém fez, a gente precisa de você. Eu fiz assim, umas pontuações, mas de coisa que eu fiquei, isso aqui me lembra isso aqui me lembra isso, mas nada que eu acho que pode ser que ele seja o objetivo dele, sei lá. Não sei. Então, resumindo muito, o que aconteceu? Ele foi para a Grécia com uma mina, que ele não cita nome, ele só chama ela de Amante, e eles invadiram essa caverna que João ficou exilado. Então, para quem não sabe, João foi exilado e ele ficou na Grécia. E enquanto ele estava na Grécia, ele teve a visão do Apocalipse dentro de uma caverna. E lá ele viu Jesus com as 7 estrelas na mão direita e uma espada dupla saindo da boca. Pelo que eu me lembro, foi isso que ele viu. E aí ele viu todo o Apocalipse desenrolando e tudo mais. Eles invadiram essa caverna. E aí ele faz um monte de shade na galera católica, ele faz um monte de crítica, não dos católicos, mas dos cristãos em geral, porque virou um comércio aquele lugar. As pessoas vão lá para tirar foto, para falar, estive aqui, tirei um monte de foto, e para tomar café e falar, estive na Grécia. Mas ninguém vai lá pelo sagrado do rolê. E eles foram pelo sagrado. Eles foram, tanto que no final do capítulo ele fala, né? Tipo, peguei vela, incenso e terra é o básico de um feitiço. E ele passa vários lugares, ele critica a galera que, os navios que estão cheios de gente, mas ninguém desceu para ver, e as pessoas que desceram só tiraram fotos e não honraram aquele local sagrado. E logo, vocês pegaram isso também?
Não? Puta que pariu, não. Não, eu amei que Eu você peguei trouxe um dessa forma que eu já tô mas- assim, maravilhosa. Agora a gente não vai precisar reler uma coisa que a gente já... Porque o que eu ia falar pro pessoal era assim, bom, se ninguém entendeu nada, o que a gente vai fazer? A gente vai reler o manifesto, a gente destrincha o manifesto, no próximo encontro a gente volta para cá depois de estudar de novo. Pois isso é um clube de leitura, né? Tipo, é o que a gente faz, a gente tem que estudar. Agora que a Cami está iluminando o caminho para a gente consegue conversar melhor sobre isso. Pode continuar, Nossa, amiga, por favor. total. Eu ia até propor isso para a gente tentar, tipo, pegar um resumo geral do capítulo e depois a gente vai, tipo, tentando entender o que ele tá falando nas partes. Mas a Camis já trouxe o dever de casa pronto, né? Sim, mas assim, a gente pode continuar fazendo isso, tá? Tem outras pessoas aqui também que não falaram ainda. Se vocês que não falaram ainda não se sentirem confortáveis de falar, manda no chat. Se não quiser também, não tem problema. É só para falar que se vocês tiverem algum tipo de coisa a respeito desse capítulo que é bem difícil e tal, e a gente não pegou, podem avisar, tá bom? Porque provavelmente a gente vai ter que reestudar aqui. Enfim, pode continuar, Camis. A Bibs quer falar alguma coisa? Eu queria só falar rapidinho que você falou no começo, nossa, ele foi para a Grécia com uma mina, só que eu tive uma compreensão um pouco diferente do capítulo, acho que eu interpretei errado, porque assim que ele falou no começo do capítulo, os gatos nos viram, eu pensei, cara, ele tá falando comigo. E aí eu li o capítulo inteiro como se ele estivesse me conduzindo com ele por essa jornada, então eu senti muito como se fosse, tipo, aquela meditação guiada que a gente fez, ele falou... Nossa, entramos na caverna. Eu falei, tá bom, vou imaginar a caverna. E foi bem interessante por essa perspectiva. Sabe quando ele explica que ele está na Grécia? Na página 30, no final do primeiro parágrafo, ele fala: uma Atenas de cicatrizes de motim ficou bem longe. Aí eu falei, bom, Atena, deusa. Aí eu fui lá, né, no Google, eu falei, Atena é uma cidade também. Aí eu fui lá, vi que é a capital da Grécia. A burra sabe nada de geografia, né, gente? Eu só pensei na deusa. Aí depois ele vai descrevendo, ele faz mais alguma referência ao fato de estar na Grécia. Tipo, ele fala palavras gregas, ele fala de cafés na Grécia. Então, tudo isso remete aqui, ele está na Grécia. O João ficou exilado na Grécia. Então, ele está na caverna que João teve a revelação do Apocalipse. Tipo, essa foi a minha linha de raciocínio. Só que, assim, eu li esse parágrafo, eu li uma frase, lia duas, aí eu voltava lá no começo da frase que eu li, lia tudo de novo. Tipo, eu li o capítulo umas 3 vezes nessa de ler frase por frase, voltar no começo e ler de novo para ver se eu entendi o que eu achei que eu tinha entendido. Mas a primeira página, ele não dá nenhuma referência de onde eles estão. Eu realmente fiquei muito confusa. Eu fiquei tipo, mas aonde você tá, filho da puta? Eu preciso de uma referência geográfica. Não, e Aí... continuando... perdão, vai, Camis. Não, pode falar. Não, é porque ele continua aqui, né, na página 30 e vai falando sobre a caverna. Eu acho muito interessante como ele fala que o formato da caverna, de como os sons se propagavam, da acústica, deveria ter influenciado muito nas revelações que o João estava tendo enquanto ele estava ali fazendo o rolê dele lá do Apocalipse. E isso tá mais na página 31, né? E aí que ele pergunta o que foi isso para ele, quem era sua Babilônia, né? Porque eram interpretações que ele estava dando para coisas que estavam acontecendo ali em volta. Tanto que a gente sabe que muito do que está no Apocalipse, no capítulo são metáforas para o Império Romano, né? Dessas paradas, tipo a besta de 7 cabeças, são as 7 montanhas que cercavam Roma, esses rolês, né? Então, além do Peter Gray ser todo poético no que ele está falando, o próprio João também era poético no que ele estava escrevendo, né? A Bíblia inteira é poética, né? Quem pega a Bíblia e entende ela no pé da letra, a pessoa precisa ir de um psicólogo, porque não tem como você pegar a Bíblia e interpretar ela ao pé da letra. Exatamente. Eu estava vendo aqui no chat, o Fernando quer fazer uma dúvida e depois a Lária levantou a mão. Pode perguntar, Fernando. Gente, é porque eu cheguei agora no capítulo 3, e aí quando eu li, eu fiquei assim, ok, eu vou chegar lá e eu vou entender, porque eu peguei no bonde andando, mas eu não sei o que aconteceu antes, não sei o que está acontecendo agora, então se alguém puder me explicar o que esse maluco aí fez antes do capítulo 3, eu agradeceria. Pode deixar, a gente consegue fazer Vamos recapitular, acho que é uma boa, porque aí a gente consegue direcionar melhor o que ele está querendo dizer nesse capítulo, né?
Como vocês Sim. querem começar aí Não, na... eu acho que a recapitulação, o manifesto, ele meio que já dá uma ideia boa do que se trata no capítulo anterior ao manifesto também, né? Que é a Uhum. introdução do que o Peter Gray tá querendo falar. Aí, acho que, não sei, a gente lê o manifesto de novo? Como ele chegou até esse rolê da Grécia, ninguém sabe, tá? Porque a gente, tipo, ele simplesmente jogou a Grécia no meio do rolê. Assim, então, Tá todo foi mundo pra caverna perdido da Grécia. aqui. Sim, cada capítulo do livro é uma parada completamente diferente uma da outra, né? Não é tipo os outros que a gente leu, que tem ou uma coisa cronológica, ou até no Mágica Visual, uma coisa mais pedagógica, né? Um caminho, vamos fazer esse exercício, depois a gente passa por um mais aprofundado, depois um. Esse aqui, o Peter Gray já chegou tacando, né? Ligando foda-se e jogando as metáforas, todas as paradas no máximo. Então ele mesmo a gente lendo, a gente pega o bonde andando também. Desculpa, Bibs, eu vi que você levantou a mão, mas assim, um resumo muito pequeno do primeiro capítulo. Ele quer tacar fogo no mundo. Capítulo 2, que é o manifesto. Ele fala poeticamente como tacar fogo no mundo. Capítulo 3, estamos na Grécia. Como? Não sei, só chegamos na Grécia. Só chegamos lá. Ó, agora que você deu essa iluminada no caminho, e agora eu entendi o que ele está fazendo na Grécia, eu acho que eu entendi porque ele foi para a Grécia, mas vamos ver se eu entendi certo. Mas fala aí, Bibs. Não, eu só queria falar para quem pegou o bonde andando, fazer meu papel de ADM marqueteira. A gente tem a gravação do encontro passado com a Ju no Spotify e no YouTube. Então, quem quiser ler os 2 primeiros capítulos e colar lá para ouvir, ver qual foi a interpretação da galera, tá disponível. Boa. Uma coisa que eu acho que é importante dizer sobre isso aqui, porque eu acho até que não ficou, pelos acontecimentos que aconteceram, eu acho que talvez não tenha ficado muito claro no primeiro encontro que a gente teve do primeiro e segundo capítulo do Bruxaria, é que o Bruxaria Apocalíptica, quando a gente fala que ele quer tacar fogo no mundo, Fernando, não sei se você tem familiaridade com Magicanda, mas se você não tiver, depois fala lá no grupo, que eu vou mandar para vocês o episódio em que eles estão falando sobre o Avantir, que para mim é o episódio mais forte, eu não vou falar energeticamente, mas de espírito, né? A aura do episódio, ele mostra muito bem o que é querer tacar fogo no mundo, né? Tanto que as artes que o Keller fez para aquele episódio sempre estão falando de tacar fogo no mundo, porque o fogo, ele é aquilo que queima, e a gente estava conversando no último encontro que ele vem muito a partir dessa coisa da cor vermelha, né? Que a gente estava conversando com a Ju, que é essa raiva, essa vontade de mudar e de trazer essa mudança a partir desse olhar de que não está bem, não está tudo bem o que está acontecendo no planeta, não está tudo bem o que estão fazendo com a natureza, não está tudo bem o que estão fazendo com a gente, com os nossos corpos, com as pessoas que são marginalizadas, não está tudo bem como está sendo feito, e a gente não vai ficar calado e não vai ficar sentado enquanto o mundo está sendo destruído, né? Então, o fogo no mundo é a partir desse lugar de você entender que precisa ser feito alguma coisa. E aí, esse é o meu resumo, né? A forma como eu vejo o primeiro e o segundo capítulo. E o manifesto, para mim, é uma forma poética que ele trouxe, uma forma que ele encontrou de elencar. Opa, estou sendo atacada aqui por uma gata. Ela quer colocar fogo no mundo, inclusive. Bom, é uma forma dele elencar como você faz isso? O que é a bruxaria apocalíptica, né? Como que a bruxaria apocalíptica acontece a partir desse olhar político mesmo? O que é a bruxaria ter relação com a política? É porque nós somos marginalizados, né? Você não pode sair por aí com pentagrama, você não pode sair por aí falando que você é bruxo, ou mago, maga, porque a tua fé, ela não é uma fé que é aceita, né? Então, necessariamente isso se torna político também, porque você não tem um lugar de fala garantido, você não tem segurança para ser quem você é. E assim vai para qualquer outro tipo de pessoa que é marginalizada. Eu acho muito louco, porque, tipo assim, esse capítulo, apesar de também não ter feito anotação nenhuma, que inclusive ele conversou muito comigo, porque, tipo assim, eu era aquela adolescente que curtia o Apocalipse, sabe? Então, quando ele começou a descrever que entrou na caverna, eu já tava tipo, não vai, não. João! Então, tipo, apesar de eu não conhecer tão bem, assim, as referências, mas eu tava tipo, uau, que legal. Eu acho muito que, tipo assim, ele vem falando, nos primeiros capítulos, ele vem falando sobre como a gente tá vivendo o apocalipse,
e sobre como é urgente a gente, como bruxa, tomar esse lugar de luta e de agressividade, né? E aí eu vejo que tanto esse quanto o quarto capítulo, que inclusive eu acabei lendo o quarto capítulo, eu percebi que, ao contrário da sessão passada, teria sido muito interessante a gente ler o 3 e o 4 junto. Porque o 4 ele explica justamente isso que a gente tá todo mundo assim, em dúvida agora, né? E aí, tipo assim, ele primeiro colocou aí essa coisa do manifesto porque é muito urgente essa discussão. Mas agora ele dá um passo para trás e volta a explicar novamente, primeiro definindo e entendendo o que é o Apocalipse, né? Especialmente porque o Apocalipse cristão ele é absurdamente significativo, né? Tipo, para o mundo que a gente vive, para o mundo em que ele está inserido, para o mundo que, consequentemente, nós também, né? Tipo, esse mundo ocidentalizado. Que eu não falo nem ocidental, porque eu mesma não sou do Ocidente. O Ocidente é lá nas Europa. E é isso, eu falei muita leveza, sabe? Eu vi mais como uma descrição da viagem, mais como uma coisa assim, tipo, falando do que ele viu, sabe? Tipo, divagando mais sobre como foi legal e contando da viagem, do que passou pela cabeça dele, do que como algo didático diretamente, sabe? Ele não estava tentando explicar alguma coisa, ele estava mais descrevendo o que ele viveu. E aí, nossa, eu lembrei muito, assim, eu gostei muito, porque eu fico pensando em João, sozinho, numa caverna, sem ninguém para conversar com ele. Eu penso logo no Náufrago, em Wilson, sabe? Dele criando as vozes na caverna, falando com ele. E penso que, tipo, especialmente para um apóstolo de Cristo, tipo, deve ter sido uma situação absurdamente assustadora. E, tipo, ele vivia num mundo em que tinha muita magia ainda, né? Então, você parar para ouvir essas vozes na caverna é, tipo, você tá ouvindo os presságios do Apocalipse. Enfim, eu gosto muito dessa relação, sabe? Da magia com a alucinação, com o ver coisas onde não tem, sabe? E eu acho que isso descreve muito. Essa história toda desse capítulo fala muito sobre isso. Sobre ele chegar lá e se deparar com a situação que João viveu fisicamente. Entender tipo, vendo na carne dele diretamente isso. E aí, enfim, era a impressão que me veio desse capítulo foi muito isso. E eu amo o Apocalipse, gente. Desculpa aí, é porque... Vamos tacar fogo no mundo? Vamos, por favor. Vamos combinar isso. Vamos fazer um evento. Falando. Marca um evento no Facebook. Vamos marcar um evento no Facebook. Tacar fogo no mundo. A Camis, ela levantaram a mão e aí depois eu também levantei a mão, tá bom? Eu não vou levantar a mão aqui, mas tá registrado aí no Etéreo que eu levantei a mão também. Pode ir, Camis. Isso que a Maia estava falando é bem isso mesmo. Ele descreve duas coisas ao mesmo tempo nesse capítulo. Ele descreve o tormento de João, como foi ficar preso naquela caverna e ouvir aqueles ecos dentro de uma caverna de concha. E ele também descreve o físico, do que ele viu até chegar na caverna e como ele viu que estão as coisas em volta da caverna, em toda a cidade, em toda aquela ilha que ele se encontra. Então, ele descreve muitas belezas naturais daquela ilha, mas ele também descreve as ruínas que estão, as coisas que são ditas sagradas. Ele descreve a ruína da igreja, ele descreve as ruínas da população que não se importa mais com aquilo, e ele descreve muitas belezas do entorno. Então, a lua, que é linda, os borboletas, os pássaros que ele ouviu, os grilos, procolejando, sei lá. Ele viu toda essa beleza natural e viu toda a ruína que tem em volta daquilo. E logo no primeiro parágrafo, que foi onde eu parei e falei, caralho, que da hora. De novo, né? A hora que eu estava lendo, esse livro é um caralho, que da hora a cada 2, 3 frases, né? A gente para e fala, caralho, que da hora isso. Tem uma parte que ele fala que mexeu muito comigo, que é: somos os únicos peregrinos nesse caminho desconhecido. E peregrinos devem caminhar descalço quando possível e absorver as mensagens deixadas para eles pela história. E eu fiz até uma anotação bem grande aqui, porque o chão onde as coisas aconteceram, ele lembra das coisas, de tudo. O chão conta uma história. E quando a gente caminha descalço pelo chão, a gente sente essa história. Só que a gente não sente a história contada por quem ganhou, a gente sente a história contada por quem perdeu. A gente sente a tristeza, a gente sente a mágoa, a gente sente
tudo que as pessoas perderam ali naquele solo. Tanto que quando a gente anda aqui pelo centro de São Paulo, a gente não sente a vitória do capitalismo, a gente sente a derrota das pessoas que têm situação de rua, das pessoas que perderam a vida, sei lá, atravessando a rua e levou um tiro. A gente sente a história da parte ruim, a gente sente essa história mexer com a gente de alguma coisa. Andar na Liberdade, para quem é de São Paulo, o bairro da Liberdade é lindo, todo enfeitado com temas orientais, só que você sente uma carga pesada ali, você sente uma coisa muito ruim mexendo com você. E depois você descobre, né? Depois você pesquisa e descobre que aquele lugar era um lugar de tortura de escravizados. Então, pessoas foram mortas ali, pessoas sofreram ali. Então, você sente isso muito forte na sua pele. Dentro de você, alguma coisa mexe, você fala, caralho, isso aqui não tá certo, tem alguma coisa errada. Então, acho que essa frase, quando ele fala de absorver as mensagens deixadas para eles, pela história, eu acho que mexeu muito comigo de lembrar desses lugares que eu já passei, e por mais bonitos que eles fossem, por mais arborizados, por mais fofos e fodas, eles sempre têm alguma carga negativa que mexe com a gente, te deixa tipo, pera, é bonito, mas tem alguma coisa errada. Era isso, obrigada. Boa, maravilhoso, Camis, faz muito sentido o que você falou, de verdade. Inclusive, vou fixar isso que você falou, que a minha fala vai ser meio parecida com isso, mas vai, Lari, pode falar. Vou fazer 2 pontuações, que uma era do que a Maia estava falando sobre do rolê da caverna e como que João se sentia dentro da caverna, e eu gosto de pensar também que quando a gente vai parar para entender o que é uma caverna, a gente pode fazer uma analogia também, e a caverna é você se ensimismar, você entrar dentro de si, você... E é super isso, a gente escuta ecos dentro da gente também. E eu fiquei assim, quando a Maia estava falando, caralho, também dá para poder levar para esse lado também de ensimesmamento e etc. E quando a Cami estava falando sobre o rolê do O Chão Conta a História e o nosso pé, quando a gente anda descalço, sente a história do chão também. Muito bonito, amiga, inclusive. Parabéns, nossa. Eu demoro um pouco para processar até as coisas que eu entendo. O que eu tinha pensado quando eu li essa primeira parte desse capítulo me deu muito uma sensação de Sabá, das bruxas, porque eu lembrei de uma vez que eu estava numa aula de uma moça, uma historiadora, falando sobre a história da bruxaria, sobre a Inquisição, e como numa visão mais marxista, né, de como foi a Inquisição. E aí ela contou que esse rolê do Sabás, o Peter até fala bem pouquinho da Silva Federici, a Silva Federici também fala sobre isso no finalzinho do último capítulo, que os sabás, eles eram feitos por trabalhadores. Antes do rolezão das igrejas, antes da bruxaria ser um crime, né? No processo de criminalização da bruxaria, se é que eu posso falar isso, né? Foi um genocídio, pelo amor de Deus. As pessoas, os trabalhadores, eles iam para o meio do mato para poder falar mal do patrão, gente, para poder falar assim, filho da puta aqui, fala para eu fazer isso, fala para fazer não sei o quê, estou trabalhando igual uma desgraçada. E era isso, e as pessoas comiam e bebiam e falavam mal do patrão e usavam de dança, de arte, fazer fogueira e tudo mais. E como as pessoas estavam sendo... como estava entrando nesse processo de criminalizar, tipo assim, era uma coisa que estava começando a ser vista de formas erradas, assim, essa gente marginal, vandaluzinho. E aí eles realmente eram marginais e vandaluzinhos porque eles ficavam puto com o patrão, o cavalo era propriedade do patrão, ia fazer o quê? Fazer um nó no rabo do cavalo, né? Ia destruir as coisas que eram ferramentas do trabalho. Então, assim, as bruxas, elas são vistas como maldosas porque eram pessoas, eram trabalhadores que estavam ali se reunindo como um lugar de prazer, um momento de prazer deles e falar mal do trabalho. E aí eles entravam nessa de vamos botar fogo no mundo. Também, e ver isso, que
escutar a Camis falar sobre isso e ler essa primeira parte do capítulo me remeteu muito ao sabá. E ele até fala, a gente comeu bolo com muito mel antes de ir para lá, e não sei o que. Eu fiquei assim, sabazão, teve até banquete, comeu bolo com mel, cadê a fada? Fiquei esperando aparecer uma fada em algum momento, não teve fada, mas me remeteu muito a isso, muito ao sabá, esse primeiro momento, porque eu estava tentando entender ainda o que estava acontecendo, então eu fui supondo que poderia estar acontecendo, e me lembrou muito todo esse rolê. Assim, Nossa, só faz todo Desculpa, sentido. Desculpa, Lança. Carol, só sobre o que a Lari estava falando, vai ter um capítulo, acho que é o 5 ou 6, que tá falando sobre o sabá. E aí você vai poder entrar nessas aspirações todas que você sentiu o gostinho, sabe? Muito bom, tô animada para o sabá, porque inclusive vou ter coisas para contar de sonho, hein? Que tá rolando aí depois que a gente começou a ler esse livro. Tem uma coisa que a Alice falou que é muito real, que essa coisa, a relação da caverna com a carta do eremita, do tarô. Faz todo sentido. Na hora que a Cami estava explicando, eu também pensei nisso, viu, Alice? E, inclusive, o que eu ia falar agora, bem rapidinho, é só sobre quando a Cami foi iluminando o nosso caminho aí, eu estava pensando sobre essa última página desse capítulo, que ele está falando sobre os caras nos cafés e tudo mais. Eu estava imaginando muito a relação meio bizarra que a gente tem em relação a alguns lugares de turistar. Né? Como a Cami estava falando, por exemplo, de ir na Liberdade, se uma pessoa vai na Liberdade, esses dias eu fui lá porque eu queria muito comprar um negócio, naquela loja que tem lá de velas da Santa Rita, sabe? Quem é daqui de São Paulo conhece. E aí eu acabei indo num sábado e estava extremamente lotado de gente comendo coisas nas barraquinhas. E aí eu estava pensando sobre isso, né? Porque aquela rua ali, tem ali aquela praça, descendo um pouquinho, acho que é Estudantes, não sei, tem uma igreja ali no fundo, né? E aquela igreja, ela tá muito relacionada a esse período que a Cami estava falando. Inclusive, se eu não me engano, a rua é uma ruelinha assim, sem saída, ela chama Rua dos Desesperados, não, é Rua dos Aflitos, na verdade. Eu queria falar Rua dos Aflitos. É terrível, assim, terrível. Não existe uma pessoa que seja do Paranauê que não vai conseguir passar ali sem perceber que tem alguma coisa errada com aquele lugar. Né? Inclusive, o outro parênteses que eu vou abrir é que às vezes eu escrevo umas histórias assim, porque eu gosto de fazer isso, e aí eu coloquei uma cena nessa rua, porque essa rua, para mim, ela é muito simbólica mesmo, porque ela tá escondida, ela não é como ali, aquela igreja que tá do lado da Casa Santa Rita, que as pessoas vão comprar vela, que as pessoas vão comprar coisas para celebrar, seja lá o que for que elas acreditam. Não, ela tá escondida, totalmente escondida no fundo de uma rua, assim. Eu vou tirar foto um dia para vocês e mandar no grupo. E aí isso me lembrou também uma ocasião em que eu estava trabalhando no museu aqui de São Paulo, e a gente estava fazendo uma exposição muito grande de uma artista muito famosa aqui no Brasil, que é a Tarsila. Era filas e filas enormes para as pessoas entrarem. As pessoas ficavam horas para conseguir entrar no museu para poder ver a Tarsila. E nessa ocasião que eu estava trabalhando lá com a Tarsila, coincidiu de eu também ter essa aula que era a respeito de... enfim, essas coisas culturais, qualquer tipo de evento cultural relacionado à arte. A gente estava tendo uma aula sobre isso com uma professora muito querida, inclusive, que eu só não vou falar o nome dela porque não sei se pode, né? Eu não estou habituada muito com esse negócio de gravar, mas assim, o ponto é que essa professora, ela estava falando sobre a experiência de ir nesse museu, nessa ocasião específica. Ela estava falando, cara, a gente pegou horas de fila para poder ver a Tarsila. E aí, na hora que você entra, as pessoas, elas passavam pelos quadros como se fosse vitrine de shopping. E aí, elas paravam na frente do Abapuru, tirava foto, passava pelos outros como se fosse uma vitrine de shopping e ia embora. E aí, duas coisas a respeito disso. A primeira é que eu não estou falando isso num lugar de tipo assim, você precisa reverenciar toda a arte, tudo tem que te tocar e você precisa ser... Sabe, não é isso que eu quero dizer, de verdade. Vai ter coisas que você vai gostar, vai ter coisas que você não vai gostar e tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que, para mim, pelo menos, porque eu faço biblioteconomia, né? Eu faço biblioteconomia, eu tenho uma paixão enorme por museus. E por qualquer coisa que guarde coisas. Eu tenho uma paixão incrível sobre isso. Então, para mim, esses são lugares sagrados. Para mim, são lugares em que eu consigo me conectar de uma forma que é quase ritualística. E eu suponho que isso vai ser para outras pessoas também, como para ela. Só que para algumas ocasiões em que são meio turísticas, eu acredito que a gente tem muito esse hábito de você ir nesses lugares
e você não se conectar com a história do lugar. Você olha para a obra da Tarsila, mas você não pensa em que momento foi feito. Você olha para aquele quadro dos trabalhadores e você não pensa em nenhum momento o que foi que aconteceu, por que ela fez aquela obra, ou por que ela pintou aquilo. Você não pensa nisso. Você só passa pelas coisas como se fosse uma vitrine de shopping mesmo. E aí, eu me lembrei também do que a Ju falou no último encontro da capacidade de reencantar o mundo, né? Você vai querer tacar fogo no mundo para quê? Né? Você quer tacar fogo no mundo para você construir alguma coisa depois, a partir desse reencanto, ou você quer tacar fogo no mundo porque você quer tacar fogo no mundo, né? Então, eu pensei muito nisso, eu pensei muito no... ele foi para Grécia, cara, ele foi para a caverna que o cara escreveu a porra do Apocalipse, ele estava encantado, extremamente encantado, não tem como você estar mais encantado do que isso. Olha o trabalho que ele teve, as horas de voo que ele teve para chegar até lá. E tem muita gente que vai passar por tudo isso, por todas essas horas de voo, por todo esse sacrifício que é de financeiro ou não, né? Porque vai ter gente que tem muito dinheiro, mas o ponto é, tem muita gente que faz isso como se fosse rotineiro, como se fosse no mercado, né? Como se fosse comprar uma blusinha na Forever. Então, eu acho que talvez seja interessante a gente pensar sobre isso. Quais são os nossos lugares sagrados, né? Quais são os lugares que vão trazer esse reencantamento, essa possibilidade de reencantar. E, mais uma vez, eu coloco essa parte de reencantar como uma coisa muito importante, porque eu vi, quando eu escutei o Mexicano sobre isso, que também é outro mexicano que eu vou mandar lá no clube para a gente ler, para a gente escutar junto, me tocou muito profundamente. Porque por que eu estou fazendo essa bruxaria? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a função disso? Né? A função disso é porque eu quero alimentar o meu ego, o que tudo bem também. O ponto é, você sabe por que você está fazendo isso? E se você não sabe, será que você não está fazendo isso porque você quer encantar o mundo de novo? Porque o mundo realmente é uma merda às vezes e você quer reencantar ele? Enfim, esse é meu TED Talks, eu vou deixar todo mundo falar, eu vou ver aqui como que tá o... Eu sei que a Maia é primeiro de levantar a mão. Pode falar, Maia. Eu vou começar com um segredo para vocês. O meu nome é Maia. Mas assim, eu não me importo, não. Então, eu fiquei anotando mil coisas aqui, desde a fala, minha mão tá levantada desde a fala da Camis, porque, tipo, o que você falou me colocou muito. Essa coisa, eu gostei do modo como ele escolheu falar sobre os eucaliptos. Porque, tipo, aqui, eu cresci na MST, né? Meus pais são assentados e tal. Eu tenho essa doutrinação marxista desde que eu nasci. E aí tem um rolê do eucalipto que, tipo assim, uma floresta de eucalipto é conhecida como deserto verde. Porque o eucalipto, ele mata completamente tudo que está ao redor dele. E o eucalipto, nessa coisa aqui também, eu acho muito interessante, porque tipo, o eucalipto, ele é uma planta africana, então tipo, ele não devia estar na Grécia, sabe? Tipo, ele não tá ali. Ele não é originário dali. Então, tipo, quando ele vai falar de apocalipse, que Camus falou da beleza natural, ele também está falando da decadência natural no meio disso, sabe? Tipo, desse mesmo jogo, com essa mesma beleza, ele está falando também que esse apocalipse está acontecendo nesse nível também. E sobre também a coisa do sangue derramado da história que o chão conta, eu queria só dividir um momento que assim, eu senti. Eu fui uma vez em Brasília. Eu só saí do Nordeste para ir para Belém do Pará, no ENEARTE uma vez, e para Brasília, porque meu irmão mora lá uma vez também. E foi louco pisar naquele lugar que é deslumbrante, lindo, histórico, concreto, moderno, né, tal. E sentir e olhar para as paredes e conseguir ver o sangue nordestino pingando das paredes, sabe? E eu fiquei muito chocada porque, tipo, eu sou uma pessoa branca. Então, por mais que eu entenda o que é a coisa das pessoas que foram escravizadas, as pessoas negras, quando me falam que o sangue delas pinga pelas paredes, é uma coisa assim, que, tipo, eu posso entender no mundo das ideias, mas pela primeira vez eu vi o meu sangue pingando das paredes, sabe? E eu fiquei, assim, eu tô me tremendo só de falar dessa situação. E aí é louco, porque é isso. O chão conta essa história, porque o chão, ele não conheceu os pés do vencedor, ele conheceu o sangue do perdedor, né? O nosso sangue pingou ali. E é por isso que ele conhece. E com relação à coisa do eremita e da caverna de João, uma coisa que eu pensei depois de ter falado também, que a gente tá vendo isso, né? No sentido do coronavírus, do isolamento. Tipo, a gente tem no nosso próprio nível, claro, e cada um também, quem mora com outras pessoas, mas quem mora sozinho entende perfeitamente João nessa hora. Porque, tipo, é isso, é o isolamento, é essa loucura
e você sentir que o seu mundo, que sua vida tá caindo aos pedaços, porque afinal ele foi exilado, ele foi preso naquela caverna, né? Tipo, ele não foi ali passar as férias, né? E aí pensar que até esse lugar desse cristão, dessa pessoa, o sangue dele que estava pingando na época, né? Eu tenho uma parte aqui do livro que mexeu muito comigo, que é tipo, que ele fala, de alguma forma, João captou sussurros amplificados nessa câmara Nautilus, né? Um trompete de conchas do mar que agora nos esforçamos para ouvir. E aí ele fala assim, o que foi isso para ele, né? Quem era sua Babilônia? E tipo, essa frase, quem era sua Babilônia, mexeu muito, assim, tipo, porque é isso, né? Ele é totalmente relacional. O Apocalipse que ele sentiu é totalmente uma relação histórica com outra pessoa. Ele não tá falando de uma coisa só que ele inventou, né? Ele tá falando dos medos que ele tava sentindo ali na hora. Enfim, acabou meu TED Talk aqui. E se vocês quiserem que eu cale a boca de vez em quando, eu calo também, porque eu sou muito ativa em conversas grupais. Jamais, jamais. Por favor, continue fazendo vários TED Talks, é muito importante, inclusive. E eu gostei muito do que você falou, faz muito sentido isso. Teve poucas ocasiões em que eu fui em lugares em que eu olhava e eu sabia qual sangue estava nas paredes. Isso realmente é algo que... Acho que todo mundo tinha que... Né, algumas pessoas nunca vão conseguir passar por isso, eu suponho, mas das que podem, né, eu acho que seria muito importante, porque isso te conecta muito profundamente com a verdade, eu acho. Acho que é isso, com a verdade, né, com a realidade, como as coisas realmente são. Isso é muito importante, eu gostei muito. Que, tipo assim, eu não sei como é que europeus veem a ancestralidade deles, sabe? Mas a nossa ancestralidade é assim que a gente descobre. Só existe essa. Aqui na página 30, ele já começa a dar um shade na galera. Não sei se vocês notaram essas críticas que ele vai fazendo aos pouquinhos. Tem uma hora que ele faz muita crítica de uma vez, mas ele vai fazendo críticas aos pouquinhos das pessoas. Aqui na página 30, ele fala: somos dois amantes em uma ilha quase sem turistas. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando, né? A ilha cheia de histórias que ninguém vai visitar. Que espreitam no mar dentro do navio os cruzeiros, parecido com prisões, se empanturrando em bufês de comida seguramente não grega, aguardando ser arrebanhados através das mais breves passagens por seus pastores uniformizados. Nossa noite na ilha tem estrelas e cigarros sem mediação, as vozes dos mortos em uma estática de carapaças e pernas dobradas. Ele já começa a dar uma crítica na galera que está indo visitar a ilha, mas não está indo visitar a ilha. Eles estão indo e eles estão ficando num navio cruzeiro sem ter o menor contato com o lugar, sem ter o menor contato com nada da ilha, só para tirar foto, que é aquilo que a Carol estava falando. Ir lá tirar foto e falar: estive aqui, ó, sou muito cristão, sou muito foda, e eu venho aqui onde João escreveu o Apocalipse. Aqui a gente ainda não sabe onde ele está, a gente sabe que ele está na Grécia, mas a gente ainda não sabe que ele está na caverna de João. Ele só fala da caverna de João no próximo parágrafo, que é até a morte, a caverna de João do Apocalipse. Até a caverna de João do Apocalipse. E aqui, essa frase, as vozes dos mortos em uma estática de carapaças e pernas dobradas, foi outro que eu dei uma parada assim, eu falei: caralho, essa crítica aqui pesou, da pesada. Porque ele está falando do conformismo das pessoas, pelo menos o que eu entendi, tá, gente? Se vocês discordarem, por favor, discordem, porque, né, eu não tenho certeza de nada nessa vida. Essa morte que ele está falando, para mim, é meio que o conformismo das pessoas em não vivenciar as coisas, né? Uma estática de carapaças e pernas dobradas. Todo mundo sentadinho, comendo seu buffet, vivendo sua vida ali, vendo uma paisagem bonita, porque a Grécia tem umas paisagens incríveis, pelo que eu vi no Google, porque eu nunca fui lá, mas eu imagino que seja muito bonito. E me remeteu muito isso, a morte da alma da pessoa, esse conformismo de estar num lugar histórico, de um lugar muito foda, e não se dá o trabalho de vivenciar o mínimo possível daquele lugar, de não se dar o trabalho de sair do navio e vivenciar a noite grega, de não conhecer ao redor, de só entrar na caverna, sair como uma pessoa seguindo um guia turístico, né? Seguindo o pastor uniformizado. A pessoa entra, tira foto, sai e acabou o rolê, acabou a experiência. A minha experiência é entrar numa caverna, ver ali, tirar uma foto, postar no Instagram com uma localização, falar: olha onde eu fui, mostrar para o padre depois, para o pastor, enfim, e falar que é o cristão mais empenhado em conhecer a história do cristianismo, mas que, no fim das contas, ele não vivenciou nada. Ele, tipo, é a morte, as vozes dos mortos em uma estática. Tipo, ele ouve as pessoas comemorando, vivendo a vida no navio, mas não vivenciando aquilo que está ao redor delas. Pelo menos foi isso que eu entendi.
Eu acho que faz todo sentido, faz todo sentido. Essa aqui foi uma parte que eu tinha grifado também, da parte do Cruzeiro, e eu acho que é isso mesmo que ele está dizendo. Inclusive, só de ter visto o lance do Cruzeiro já era uma forma de eu entender que ele estava na Grécia, não é mesmo? Mas eu não tinha entendido isso. Camis, mais uma vez, muito obrigada. Pode falar, Bibis. Vou sair um pouquinho do assunto, mas é porque queria trazer uma curiosidade, que quando você estava falando da igreja lá na Rua dos Aflitos e tal, gente, eu sou muito curiosa com essas coisas antigas, aí eu fui pesquisar, porque eu não conhecia essa igreja. E eu descobri que ela ficava no centro de um cemitério. Não apenas um cemitério, mas um cemitério dedicado a indigentes, escravos e pessoas condenadas à forca. Então, claramente, a energia lá ia ser zoada e estranha. E eu queria aproveitar isso que a Bibis falou, eu morei ali na Galvão Bueno, então essa igreja fica aqui e a Galvão Bueno se estende assim, né? E todo lugar, toda a extensão, tudo que a gente podia olhar era esse cemitério. E tinha vezes que eu tinha que descer para levar o lixo, né, no segundo subsolo. Vocês podem imaginar como que era a energia do lugar. E eu lembro que o que eu fazia muito, que não funcionava para minha casa, quer dizer, né, depois de um tempo começou a funcionar, mas não necessariamente, enfim, essa é outra história. Mas o que eu fazia muito era, eu não sei se vocês fazem isso, não sei se é loucura da minha cabeça, tá, gente? Pode ser só loucura, então não faço, se vocês não quiserem. Mas o ponto é que, às vezes, dependendo do que eu sinto, eu não faço esforço para tirar. O lance a ideia de exorcismo é uma parada meio cristã, às vezes, né? Você para pensar assim, sempre tem que estar tirando o espírito de algum lugar. O espírito, às vezes, vai olhar para você e falar, cara, quem é você, amado? Eu tô aqui faz muito tempo, o que você tá querendo, sabe? E aí, o que eu fazia, às vezes, era só falar coisas, ou, né, eu bato aqui porque as minhas amigas entendem, mas, tipo, você faz assim com a tua cabeça, enfim, práticas mágicas que eu não sei explicar tão bem verbalmente, mas eu falava coisas tipo, eu te vejo, né, eu sei que você tá aqui, eu respeito o fato de que você tá aqui, eu sinto muito por você tá aqui. Nunca me aconteceu nada naquele espaço, especificamente, naquele lugar onde eu estava, nunca me aconteceu nada, mas porque eu realmente sabia que eles estavam lá. E, enfim, é muito triste a história realmente, mas é isso. Toda aquela extensão ali, da próxima vez que vocês vierem para São Paulo, se vocês não forem daqui, ou então se vocês forem na Liberdade, saibam que toda aquela extensão ali, gente, é marcadíssima com sangue. É terrível a história de lá. Elida, pode falar. Isso não era exatamente sobre isso que eu ia falar nesse momento aqui, mas aproveitando que a Carol acabou de falar, eu tenho essa mesma percepção sobre alguns lugares, e às vezes não é tipo, tem alguém, mas o lugar em si, a minha visão de mundo ela é muito animista, então para mim o lugar em si ele tem um espírito, e às vezes aquilo não está bem, só que não tem como você tipo, expulsar o espírito do lugar. É o lugar, aquilo é a definição do lugar. Então, eu acho que esse ponto de, tipo, ok, eu sei que isso tá assim, eu respeito que isso tá assim, e apesar que quando a gente olha uma coisa ruim, a gente pensa, nossa, eu queria poder ajudar isso, às vezes não é nosso papel. Eu acho que é muito entender qual que é o nosso papel e o nosso lugar de o que fazer nesses lugares, nessas situações. Mas, multiplicar a mão, outro. Tanto a Camis quanto a Carol estavam falando sobre essa visita nos lugares sagrados, a Carol falou dos museus, a Camis estava falando sobre a relação que ele faz no livro e tal, e eu estava muito pensando sobre como que isso é muito significante, tipo, quando você pensa que as pessoas dão muita importância a simbolismos que realmente são importantes, mas que esquece completamente o significado e a história por trás desses símbolos. E vai muito, tipo, pelo estético. Ok, eu fui nesse lugar que é incrível por um motivo, e você não para refletir por que aquilo é importante. Eu acho que esse esvaziamento de sentido dos símbolos acaba tipo, empobrecendo a experiência. Eu acho que é muito disso que ele está falando sobre as pessoas que vão na ilha e estão lá para tipo, tirar foto. E que a Cami estava falando que vai lá tirar foto de um quadro famoso que todo mundo conhece e quase que ignora os outros. O que não é exatamente a experiência de todo mundo, mas eu vejo isso acontecendo muito em religião, em muita coisa. Tipo, não só em relação à religião cristã, mas eu acho que os símbolos, eles foram ganhando muita notoriedade, só que as pessoas esquecem o que está por trás disso.
e não pensam muito sobre o que está por trás disso. E eu acho que tipo, isso está muito na minha cabeça agora, era algo que eu já ficava pensando, mas eu finalmente consegui colocar isso em palavras, assim. E eu acho até meio pesado isso. Mas era isso que eu queria falar mesmo. Eu acho que faz todo sentido o que você falou. Eu não poderia concordar mais, assim. Inclusive, eu estava, você falando, me veio uma coisa na cabeça que eu estava procurando. No primeiro capítulo que a gente leu, não sei se eu consigo encontrar rápido aqui, gente, eu vou tentar procurar ao longo do encontro, mas é uma parte em que ele está falando sobre, se você for fazer a bruxaria, da mesma forma que uma pessoa faz de todo domingo, sentar, ouvir o padre, pastor, ou, enfim, qualquer líder religioso que seja, escutar aquilo, levantar e falar, pratiquei minha religião, vou para casa agora, e ir para casa, você não está fazendo nada de novo, né? Você está fazendo aquilo que sempre foi feito. E por alguma razão, isso que você estava falando veio muito forte para mim. Eu ainda não consegui elaborar tão bem, então isso vai demorar um pouquinho, tá, gente? Que às vezes a gente demora para elaborar as coisas, mas eu tenho muito de pensar a respeito de como é importante a gente olhar para esses símbolos e ver o significado por trás dele, como você bem disse. E eu acho que talvez esse seja um dos papéis da bruxaria apocalíptica. Talvez seja isso que ele esteja querendo dizer para a gente mesmo. Aí no próximo parágrafo da página 30, a última frase é onde ele finalmente fala que está na caverna do João. É onde a gente olha e fala, viado, é aqui que você está? Bom, que bom que você finalmente falou para a gente onde você está. Que ele fala, nós somos as últimas pessoas que voltaram aqui. Artistas, escapistas, escatológicos. O inimigo. Então, tipo, ele está falando que eles, os dois que estão lá, ele e a amante dele, que não tem nome, a amante, eu acho que a Ju falou o nome dela no capítulo, no encontro passado, e eu não lembro. Mas, enfim, desculpa, não anotei isso. Eles são o inimigo, porque eles não são católicos. Para eles, aquele lugar não é um lugar... Sim, é um lugar sagrado, sim, é um lugar que conta história, mas não é um lugar reverenciado pela cultura deles. Eles não são católicos, eles não são cristãos, então eles são o inimigo. E entramos ainda despercebidos e descemos mais uma escadaria, antes de cruzar o mosaico de uma estrela de 7 pontas, até a caverna do Apocalipse de João. Então ele está narrando como foi descer até a caverna, e João, eu já falei isso antes, mas foi onde João teve a revelação, que ele viu Jesus com as 7 estrelas na mão, então provavelmente essa estrela de 7 pontas é uma referência às 7 estrelas da mão de Jesus. E foi onde João escolheu, né, muitas aspas, porque ele foi exilado, ele escolheu ficar ali naquela caverna, que foi onde ele teve as várias revelações, e ele está falando que só os dois entraram lá, eles entraram sem guia, entraram sem um grupo, entraram só os dois e a caverna estava vazia. Aí eles acenderam uma vela, fizeram uma oração silenciosa, um jardim de devotos de Nero. Nós invadimos. Ou seja, ele está reforçando a ideia de que os dois, sozinhos, invadiram um lugar sagrado para a cultura cristã. Que eles estão ali sozinhos. Deveria ser um lugar muito cultuado, deveria ser um lugar muito movimentado, mas eles são invasores sozinhos dentro de um templo sagrado. E aí ele fala da cruz talhada na parede e ele fala do Próclo, que eu tive que jogar no Google, porque eu não sei quem é Próclo. Próclo, para quem não sabe, como eu não sabia, é um filósofo grego chamado de Próclo Diácono. Ou seja, ele também era um cara cristão e ele esteve nessa caverna, porque afinal de contas grego, né? Ele já morava ali, tá tudo em casa. Da corrente de Platão. Então esse Próclo era platonista, ele seguia a mesma corrente de Platão. Então esse é um momento cultura para vocês, para quem não entende nada de filosofia, assim como eu também sou uma leiga desse assunto, recorri ao Google. E aí ele fala, nesta tumba, ele deve ter se sentido como Cristo, tão frio, tão morto e cego quanto ele, perguntando-se quando o exílio terminaria. E aí ele retoma João, ele fala de João de novo, que João deve ter se sentido como Cristo, morto, frio e cego, porque ele estava sozinho dentro de uma caverna exilada, e aí é quando a gente começa a ter as paranoias muito loucas, e começa a viajar, e ele foi quando ele teve a revelação, de novo entre aspas, porque não dá para ser 100% ao pé da letra, né, quando a gente fala de Bíblia, foi onde ele teve a revelação do Apocalipse. Fala, Bíblia. Eu estou aqui já moderando a reunião.
Né, eu queria só falar que uma coisa que me chamou a atenção nessa parte, da parte que ele acende a vela, né, é que ele começa falando, acendemos uma vela para ela, uma oração silenciosa em um jardim de devotos de Nero, né? A impressão que me deu é que, tipo, ele não tá acendendo essa vela para Jesus, ele não tá acendendo essa vela para o Deus cristão, ele entrou lá no meio da caverna para acender a vela para ela, e o nome do capítulo é justamente Ela Está Fora. Ela não está nesses ambientes. Eu fiquei com, sei lá, ele está falando da deusa, da bruxaria em si, do que ele cultua, não está naquele lugar, mas ele está levando justamente para aquele lugar, invadindo do jeito dele, um lugar que é de uma fé que, assim, não é aquele cultua e provavelmente é um negócio que é até meio opressor. Então, eu fiquei com essa impressão, achei interessante, foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu tive a impressão de que ele está acendendo a vela para a caverna, para o espírito da caverna. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas quando ele fala assim de a vela para ela, eu fiquei com a impressão de que ele está acendendo a vela pro lugar. Mas pode ser que não, pode ser que seja uma tapada. Pode ser que eu tive a sensação de que, porque aquelas associações, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai lembrando de algumas coisas. E aí eu tenho feito alguns estudos muito passinhos devagarinhos de algumas deusas e sacerdotisas, principalmente relacionada, né? Todo mundo sabe, estou fazendo curso de perfumaria ancestral, eu sempre falo isso. Mas é porque daí vem todo esse conhecimento, gente. É tudo que eu falo, que eu sei, tá vindo desse curso. E a professora fala muito sobre as deusas primordiais. E na hora que ele escreveu aqui, incenso de olíbano, aí eu já pensei, porque os rituais feitos para essas deusas, eles eram rituais onde as pessoas usavam também muito cheiro. Não sei onde que eu ouvi, se foi quando eu assisti, eu acho que foi quando eu assisti um pedacinho do vídeo do estudo da penumbra sobre a bruxaria apocalíptica, acho que foi até a Ju que disse, que esses rituais, eles eram muito lúdicos, assim, né? Que tinha muito cheiro, tinha muita dança, tinha essas coisas que eram mais lúdicas, assim. E quando eu vi incenso de olíbano, me remeteu a essas sacerdotisas que faziam coisas para deusas, para as deusas específicas, cada sacerdotisa tinha sua deusa, e aí elas usavam plantas e usavam algumas coisas específicas, alguns cheiros específicos de acordo com as deusas, e ele fala de rosas, durante esse capítulo ele fala de rosas, rosa vermelha, que tem a ver com essas deusas primordiais, ele fala de olíbano, e ele menciona Ishtar também. E aí eu tive uma sensação, igual a Maia tinha falado, o João entrou ali e ele ainda vivia naquele momento de que o mundo ainda era muito mágico. Então, algum resquício de alguma coisa, né, podia ter. Vai ver em algum momento, pessoas fizeram alguma coisa para Ishtar ali em algum momento também, não sei. Mas eu tive muito essa sensação que tinha alguma coisa a ver com Ishtar. Por causa, não sei nem se o Líbano está diretamente relacionado a Ishtar, mas como ele fala do cheiro do incenso de olíbano e ele fala de Ishtar para frente, eu fiz essa... Eu até tinha pontuado e depois ele falou, né? Tinha escrito aqui, e depois ele falou de Ishtar. Eu fiquei com essa sensação de que quando ele acendeu a vela, ele não acendeu para qualquer coisa, ele acendeu para a deusa, para Ishtar especificamente. Outra coisa nessa frase que me remete muito à questão de invasão é que ele fala devotos de Nero, né? Nero, o famoso, o infame, qual que é a palavra? Imperador romano que pôs fogo em Roma. Existe, sim, um certo debate, né? Se ele pôs mesmo fogo em Roma ou não, mas a história classificou ele como quem pôs fogo em Roma, então foda-se, ele pôs fogo em Roma. Então me dá muito ainda essa impressão de invasores quando ele fala um jardim de devotos de Nero. Oi, Bibi, você quer falar de novo? Quero. Só uma observação que a Lari estava falando do incenso, de olíbano e tal. Eu fiz uma meditação guiada de Ishtar uns tempos atrás, aí fui dar uma olhadinha, porque tinham mandado uma instrução com incensos que podia usar e tal, e aí o olíbano era um dos primeiros da lista. Eu não sei se ele é, tipo, diretamente relacionado, ou se é só uma coisa mais geral, mas
achei legal a correspondência. Ishtar eu O também tive Líbano, que pesquisar, porque eu não entendo nada. Oi, Maia, pode falar. o Líbano também é um incenso cristão. É bem usado. Também pode ser daí, o cheiro do Líbano. O que é que cristão não pegou para eles, né? Era de outra cultura e eles incorporaram e falaram, é nossa agora. Exato, exato. A Ju aqui. Eu ia falar isso também. Pergunta, vocês... Opa, desculpa, fala aí. Não, eu eu só ia... ia... Pode falar, Bi. Eu ia comentar que a Ju mandou no chat aqui, que depois quando ele fala quem é sua Babilônia, Babilônia é a deusa Babalon, que ele associa a deusa Ishtar Inanna. E uma coisa que eu lembrei também é que no poema que vem logo antes do começo do capítulo, se eu não me engano, ele fala de Inanna também. Então está em todos os lugares, gente. Isso com certeza foi intencional da parte dele. Uhum. Eu tive que fechar um negócio aqui, aí eu perdi uma parte do que a Bibs falou, então eu não sei se a minha pergunta se alguém já respondeu isso, mas vocês sabem um pouquinho da mitologia dela, para a gente conseguir associar ela a... Amiga, eu sei muito pouquinho, assim, li alguns textos um tempo atrás. Pelo que eu sei, ela era uma deusa, tipo, um pouco mais, tipo, de uma visão mais independente de mulher, sabe? Mais marcial, uma coisa assim, de energia criativa, energia mais agressiva, uma coisa talvez puxada um pouco para a guerra. Posso estar falando alguma besteira, porque faz tempo que eu li os textos, mas eu posso dar uma procurada nesses textos e mandar lá no grupo depois. Ela é deusa do sexo e da guerra. E na Bíblia ela é vista como uma prostituta da Babilônia. Por isso que ele faz essa associação. Ela é a prostituta do Apocalipse. Isso. Menina, minha Ai, cabeça bom. explodiu agora, Ju, maravilhosa. Meu Deus, também. Tudo faz sentido. Faz sentido. Nossa, Tudo faz assim, sentido. Mas a Maia, Babylon... quando... Perdão, vai lá. Não, pode falar. Não, é que Babylon, assim, para quem leu Prometeia, tem uma parada muito forte de Babylon, uma página dupla, assim, muito linda, de Babylon montada na besta do Apocalipse, pá, e faz muito parte da história. E o Jack Parsons, né, quando ele estava fazendo os rolês de magia dele, ele queria invocar Babylon personificada, e nos ritos malucos dele lá, ele até escreveu um livro que não é a melhor fonte para se ler sobre Babylon, mas tem as ideias do que para ele o que é. E assim, sei lá, eu tive muito aí, ó, ajuda desse negócio. Eu tava tentando lembrar o nome do livro, que é o outro livro do Peter Gray, que tá aqui, o The Red Goddess, isso, né? Também é um livro inteiro para Babylon. E tem, né, todos as coisas de... é que eu li um livro que mostrava as relações dela com outras deusas, de outras culturas, com Ishtar, com... a Ju tá passando aqui no chat as informações que eu tô tentando puxar, assim, então tá tudo certo ali. A Ju é a nossa bibliotecária de plantão. Ela sabe todos os livros. É isso aí. Verdade. Deixa eu só fazer uma pergunta, só para ver se eu entendi certo. Então, quando ele está associando a Ishtar com a Babylon, é porque as duas são associadas com essa figura da prostituta que está em cima da besta do Apocalipse. É isso? Tá bom, era só para ter certeza. Porque a única coisa que eu me lembrava da época que eu tinha que estudar a Bíblia era dessa figura da prostituta em cima do... Eu fiquei, cara, é foda mesmo, né, mano? Ela tá logo em cima da besta do Apocalipse, não é qualquer pessoa que fica em cima da besta do Apocalipse. E aí eu ficava com isso na minha cabeça, mas agora eu entendi, então, gente. Fiz associação aqui. Pelo que eu entendi é isso também, Carol. Então, se você entendeu errado, eu também entendi errado e ninguém vai corrigir a gente, então é isso, a gente tá certo. Seguindo aqui no livro, ele tem a última frase da página 31, é toda fazendo essa crítica às pessoas que vão aos cruzeiros, os turistas, os cristãos que estão indo lá tirar foto e foda-se. Deixa eu ver o que mais. Nós comparecemos devotamente. Assim, página... esse pedacinho eu achei um pouquinho elitista, talvez, porque nem todo mundo tem o contexto, nem todo mundo tem a cultura para saber sobre o lugar. Você pode só ir para aproveitar um lugar bonito, sabe? Mas, claro, a crítica agora para os cristãos que estão indo lá para visitar, aí eu acho
válido do que ele tá falando. Mas ainda assim, eu acho que é válido pessoas visitarem lugares só pelo passeio também, sabe? Mas pra gente que estuda bruxaria e tá... bruxaria, ocultismo e tá inserido nesse contexto, aí pra gente tem que ir com um olhar diferente mesmo. Mas, assim, sei lá, é só minha impressão sobre o que ele tava falando. Eu tô mais para concordar com o Peter, sabia? Porque quando você vai para esse lugar, você tem um guia turístico, né? Você tem alguém te contando a história. Então, você vai lá, tipo, beleza, se você é ateu e não acredita em porra nenhuma e não tem crença nenhuma, e você vai até lá porque é bonito, porque é um rolê legal, porque é uma caverna subterrânea, com uma história bacana, beleza, você vai lá, você tira suas fotos. Mas pelo que ele narra, não tem muitos turistas desse sentido, né? Os que vão lá são mais cristãos mesmo, porque a ilha está vazia. A ilha, no começo da primavera, não tem turistas, é isso que ele conta, pelo menos, né? A ilha está vazia, não tem turistas, os turistas estão em cruzeiros. E aí, tipo, as cruzes do tamanho de gangster, barbas não confiáveis, ele está fazendo uma referência ao nosso querido Rasputin, que inclusive meu marca página é do Rasputin, do livro do Keller, propaganda, comprei o HQ do Keller. Eu sou muito a favor dessa crítica, eu tô time Peter Gray aqui, não tô time panos quentes, Augusto. Eu achei bem interessante que na página 32, antes desse curvinho aqui, já que a gente estava falando de Istar, né? Ele começa a falar da chegada da primavera, que a primavera não chega até a caverna, né? E aí ele fala algumas coisas, tipo, um Hades que se tornou tão odioso que a Perséfone que ele arrasta para as profundezas permanece casta, escarrado com maldições. E lá no finalzinho ele fala a todas as sacerdotisas que falam com a voz da terra, ele as condena ao eterno inverno. Nenhuma pétala se abrirá para o sol, a não ser que o Cristo torturado volte para arruinar e culpar. Ishtar é dividida em Maria e prostituta, a ferida está aberta. Eu acho que esse foi um dos parágrafos que eu mais fiquei, caralho, arrepiei aqui. Eu esqueci um pouco o que eu ia falar, mas aí eu vou falar o que eu lembro. Sobre as barbas, também fala sobre os sacerdotes da igreja cristã ortodoxa, viu? Que eles todos, né, eles têm um Team Ishtar, que eles têm todos essa barbona, né? Importante. Eu acho muito louco, porque sobre a coisa da profanação, deles acenderem uma vela para deusa, né? Não, tipo, em outros níveis de profanação também, porque, tipo assim, o que me deu a entender é que esse lugar, ele é, assim como outros lugares históricos famosos, né? Tipo, você olha para a porta da caverna, atrás da cerquinha, e você não vai entrar, né? Porque tem toda uma lombra da conservação e umas coisas assim, e uma magia, né? Que, tipo, por um lado é importante, por outro eu sei que eles não estão fazendo isso por esse motivo, sabe? Mas, tipo, né? De eles estarem profanando mesmo, assim, tipo, de estar entrando num lugar que eles não deveriam estar entrando, e eu acho isso incrível, porque essa profanação... Agora, com essa vela pra Inanna, eu fiquei, tipo... Eles fizeram um pacote completo, assim, e aí ainda a referência à escatologia no meio. E... Outra hora eu vou falar outra coisa, eu esqueci. O que eu acho muito legal desse pedaço é que nós comparecemos devotamente. A última frase, o último pedaço da primeira frase da página 32. Porque por mais que eles estejam invadindo, por mais que eles não deveriam estar ali, por mais que, tipo, não é o rolê deles, eles ainda comparecem devotamente. E por que eles comparecem devotamente? Porque, de novo, lá no primeiro parte do capítulo, ele fala, o solo lembra. Então, o solo tem memória. Então, ele tem que ser devoto àquela história que aconteceu ali naquele pedaço. Ele tem que mostrar respeito a tudo aquilo que aconteceu ali. Então, eles estão invadindo, eles não deveriam estar ali, mas mesmo assim, eles são mais devotos àquele espaço do que as pessoas que estão lá, sendo efetivamente os cristãos que acreditam em toda a história que aconteceu ali. Eles estão sendo mais devotos do que todo mundo que aparece ali guiado por um guia que conta a história. E aproveitando que minha fala ainda não acabou... Desculpa, Não, de boa, não me interrompeu, não, eu tinha parado. Porque você me lembrou de uma parte do que eu ia falar, que também essa profanação, ela não é
para com a caverna, né? Eles não estão profanando o lugar, eles estão profanando os cristãos que olham para aquele lugar e veem uma coisa, esse fator histórico de quem ganhou a guerra, né? É essa história. Eles estão profanando essa convenção, né? Enfim, né? Eu sou completamente a favor da profanação de instituições cristãs, viu, gente? O Walter mandou aqui no chat, não só aos turistas, é curioso que o uso da caverna para fins capitalistas é algo muito mais profano que o uso do lugar para a exaltação de uma deidade, que tradicionalmente não é atribuída ao local. Esse capítulo tem muita referência, cara. Tipo, assim, mesmo com o Google aberto, mesmo pesquisando, mesmo anotando 50 milhões de coisas, não dá. A gente precisa sentar todo mundo e ficar falando o que cada um entendeu de um pedaço, porque é muita coisa. Ele também faz referência a Sibila e Pitia, né? Que as Sibilas são as oraculares e a Pitia é a sacerdotisa do templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. Eu sabia o que era as Sibilas, eu não sabia o que era a Pitia. Então, o Google também me salvou aqui. Então, caso alguém também tenha ficado em dúvida, é isso que é as Pitias. E aí ele fala, né, de Ishtar e Babylon, e Nana, né, que ele não fala Babylon aqui, ele fala de Ishtar, que eu fui no Google pesquisar quem era e eu descobri que era Inanna. Mesma pessoinha ali, né, a gente... E aí acaba essa primeira parte. E aí ele começa a segunda, que, tipo, nem precisava desse corvinho aqui voando, para mim tá tudo a mesma coisa. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse primeiro parágrafo, depois do corvinho, é: transformamos sua perseguição em uma série ressonante de maldições indeterminadas. Que ele está falando, de novo, do Apocalipse, o livro de Apocalipse de João. A data, os números são incertos e apagados em uma profecia solta, agora para devorar no jardim. E eu não sei para quem cresceu aqui numa família tradicional cristã, eu sou uma delas, e o Apocalipse é uma maldição que aterroriza todo mundo o tempo todo. A gente nunca sabe quando ele vai acontecer, a gente nunca sabe o que esperar, a gente fica olhando o tempo todo, esperando os sinais do Apocalipse, qual vai ser o sinal do Apocalipse, os quatro cavaleiros do Apocalipse, as quatro bestas, e a gente fica o tempo todo. As igrejas são muitas igrejas evangélicas, que eu já fui como convidada, porque eu nunca fui evangélica de fato, mas minha família sempre foi, então às vezes a gente ia num culto evangélico, porque assim, né, final do interior tem muita coisa para fazer, gente, a vida é assim. E sempre tem alguma coisa que, isso é o sinal do Apocalipse, isso é o sinal da besta, que não sei o quê, e a gente fica com medo de uma coisa que não tem data, é uma coisa que não é palpável, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Então é exatamente isso, uma profecia agora solta para devorar no jardim, e tipo, a profecia do Apocalipse, ela devora o jardim de todo mundo que é cristão, de todo mundo que acredita naquilo, porque você nunca sabe quando vai ser. Então você sempre fica com aquele medo. Eu não sei para quem é mais velho aqui, viveu a virada de 99 para 2000, mas foi um terror absoluto, porque tinha alguma coisa escrita de 2000 chegará, mas 2000 não passará, e aí a gente ficava tipo, ai meu Deus do céu. 2012 com os Incas, né? São os Incas? Eu não lembro mais. Mas 99, 2000 eu chorei na virada do ano, uma criança desse tamanho chorando, o mundo vai acabar, vai ser horrível, meu Deus, eu vou pro inferno, porque eu fiz não sei o quê. Gente, assim, sério, o Apocalipse Pode falar, Maia? Desculpa, mulher, não sei o quão sensível é o meu microfone, não. São os maias. Maias. Obrigada. Viu? Às vezes eu erro também, gente, às vezes acontece. Mas era só isso que eu queria falar, porque, tipo, realmente o Apocalipse é uma coisa que consome o cristão de uma forma bizarra, assim, a gente nunca sabe quando vai acontecer, a gente não, né, porque eu já superei isso, mas quando eu era cristã, eu tava sempre com medo dessa porra acontecer, eu passava, virada de ano, eu ficava, tipo, eu chorei horrores, gente, 99 para 2000, eu chorei muito, porque eu achei que o mundo ia acabar naquele momento. Podem falar agora, desculpa. Gente, eu só queria aproveitar que a Cami está contando esse caso aí do Apocalipse, e quem não sabe, eu cresci numa família evangélica, então, assim, a minha infância foi a base... Eu não sei se vocês conhecem isso, mas tem um filme chamado Deixados para Trás. Quem não conhece, por favor, procure saber, porque é importantíssimo isso para a cultura cristã evangélica. É um filme, porque, assim, tecnicamente diz que as pessoas iam ser arrebatadas, né? E aí, como que o imaginário americano branco
quer dizer, norte-americano branco cristão acreditava que isso ia acontecer, que as pessoas estariam dirigindo no supermercado, comendo e puf, todo mundo desapareceu porque foi arrebatado. E aí eu cresci com essa, né, desde criança até a adolescência, atormentadíssima por causa disso, porque eu não sabia quando ia acontecer, como bem a Camis falou. Eu ainda não era tão consciente assim na virada para os 2000, eu era muito pequena, então eu não sabia que a gente estava prestes a todos morrer, mas eu lembro que todo o restante dessa infância foi sempre assim, pensando que provavelmente, sei lá, ou os meus pais não iam voltar. Tinha vezes que eu acordava, os meus pais não estavam em casa porque eles tinham ido na padaria, e eu ficava procurando as roupas no chão para ver se eles tinham sido arrebatados. Tá? Era esse nível de terror que eu tinha de ser deixada para trás. Inclusive, quando eu comecei a falar que eu não queria ir para a igreja, minha mãe falava, lembra do deixados para trás, hein? Porque era terrível ser deixados para trás, tá? Não era só ficar aqui, tipo, não ia ser igual o ultimato do Avengers. Não ia ser tipo assim, metade da população mundial foi embora e aí a Terra tá ficando melhor porque não tem pessoas para poluir. Não, era tipo terrível, horroroso, demônios em todos os lugares indo atrás de você. Enfim, era só isso que eu queria falar. É porque, antes do Augusto falar, só essa ideia do arrebatamento, para quem não é cristão, para quem não cresceu dentro de uma igreja, a ideia é que os bons iriam para o céu. Eles seriam arrebatados onde quer que eles estivessem, dormindo, dirigindo, no avião, na porra toda, as pessoas iam ser puxadas para o céu. E quem ficasse ia ser o inferno da terra. Porque na mitologia cristã oficial, não existe inferno e céu nesse momento. Quem morreu está dormindo. As pessoas que seriam arrebatadas iriam instantaneamente para o céu e a terra ia virar o inferno. Então, quem ficasse aqui ia ter que lidar com o demônio, com o rio de fogo, não ia ter comida, não ia ter nada. Você ia passar a eternidade desse jeito que você se encontra, sofrendo, porque não ia ter nada. Tudo bem que hoje em dia a gente já está com uma amostra aí do inferno, né, acontecendo em tempo real. Mas, de qualquer maneira, ia ser a eternidade desse jeito sem a mínima possibilidade de melhora. As pessoas ficariam todas fodidas, ou seja, a gente ia ficar aqui se fudendo. Menina, arrebataram os europeus, a gente que ficou. Foi isso. Tu não entendeu, não? Ô, mulher. Sobre 2012, eu só queria contar uma coisa. A pastora da minha mãe estava no cinema nesse dia, num dia de 2012. Ela estava assistindo o filme em 2012, que era sobre um determinado tipo de apocalipse. E aí, cara, teve um apagão no shopping que ela estava. E aí a mulher achou que era o apocalipse que ela tinha ficado e eu ri tanto quando a minha mãe contou isso para mim. Enfim, eu só queria aqui falar, entendeu? Essa coisa maravilhosa também que... Enfim, é isso, pode falar, Augusto. Nossa, esse filme eu fui na pré-estreia, assim, aquelas sessão de meia-noite para ver, e que arrependimento, que filme ruim. Mas, voltando aqui no livro, eu acho esse parágrafo que a Camis leu, né, que é o último parágrafo da página 32, ele dá uma resumida tão boa no que é, né, o Apocalipse de João e no que ele repercutiu no imaginário a partir do que foi feito na mesma cidade em que ele estava professando coisas horríveis, porque Roma, ainda hoje, né, tipo, a gente pode considerar que ali foi o centro de onde saiu a Igreja Católica, como a gente entende, né? E era exatamente a cidade que ele estava falando que era uma bosta, né? Seria a besta do Apocalipse, porque na época era uma cidade que estava perseguindo cristãos. E tem uma certa ironia nisso até, né? Eu acho isso interessante. Só fiquei confusa porque eles estão na Grécia e Roma. Não, mas ele escreve quando ele escreve sobre o Apocalipse, ele está falando sobre a Roma, sobre como o Império Romano está tratando os cristãos. Que aqui está falando, né? Balbuciar, retirados da matéria estelar e agora vestindo as peles do lobo de Roma. Que são todas as metáforas das 7 cabeças, que são as 7 montanhas que cercavam Roma, e a parada de lobo também ser do mito fundador de Roma, ser aquela coisa das crianças que foram criadas por lobos e tal. Uhum. Mas alguém quer fazer alguma
observação sobre esse trecho? Eu só ia falar que faz sentido o que o Augusto falou mesmo, porque a gente não tem um professor de história aqui, né? A gente tem uma professora de história. Enfim, posso estar falando besteira, mas o que eu entendo é que antes de Constantino, ser cristão era terrível, assim. Era de você ter que ir para, sei lá, debaixo de o lance dos túmulos, eu não sei se esse é o nome certo, mas você ficava debaixo da terra para poder fazer os cultos, né? Tem um nome para isso, acho que é sepulcro, não sei. Mas, enfim... Aqui tá falando que as catacumbas ressentidas das mentes dos bispos, eles tinham que ir para esses rolês, assim, né? Isso, exatamente. Nero, Então... Oi? O imperador Nero, ele era muito conhecido por queimar cristãos e colocar cristãos para lutar contra leões no Coliseu, completamente desarmados. Sim, essa era uma época que realmente a perseguição contra cristão era real, tá? Não é... Eu vou falar um negócio aqui que eu não sei se eu vou pedir para tirar depois, pode ser que talvez eu peça para as meninas tirarem. Então, quem viu, viu, mas assim, o ponto é que o que eu conheço de algumas pessoas que são cristãs, a gente fala muito de cristianismo porque a gente tem esse problema de nós sermos as pessoas que não são bem vistas por causa da forma como o cristianismo funciona hoje. Mas o ponto é que eu conheço muita gente que é cristã e que elas falam assim, não, cara, eu tô sendo muito perseguido porque eu sou cristão, mano, nossa, você não pode ser cristão. E assim, eles leem a Bíblia, o bagulho que o cara escreveu na época do Império Romano, ele fica, ai, cara, porque a gente vai ser perseguido de novo. Tipo, literalmente o seu presidente é evangélico, tá ligado? Ou cristão, sei lá o que ele é. O ponto é que você não está sendo perseguido agora. E talvez eu peça para tirar isso. Mas, enfim, eu sou contra cortar isso, porque as pessoas precisam de escutar isso. Se a pessoa ela é cristã e ela está ouvindo isso, ela está aqui para poder ouvir isso. Menina, isso é verdade, viu? O que a questão vai cheirar aqui, né? Não é mesmo? Mas assim, é porque eu acho uma coisa importante, assim, é porque você tem uma inversão. A gente está vivendo um tempo tão terrível e tão bizarro que a gente tem uma inversão de discurso muito forte, né? A gente tem uma inversão o tempo todo de lógica, de uma forma que deixa até meio enlouquecedora, assim. Mas você é o cara que você manda entrar no terreiro e chutar o que tiver lá e queimar e quebrar. E você é o cara que vai tacar pedra numa mulher que se ela for chamada de bruxa, que isso aconteceu, acho que em Guarujá, né? Não sei exatamente o nome da cidade, mas isso faz muito tempo. Mas não, você é o cara que está sendo perseguido. Assim, isso é totalmente insano, né? Totalmente insano. Mas, enfim, é só para deixar claro que na época do Império Romano, de fato, existia essa perseguição, mas que a gente já passou pelo Império Romano faz tempo, né? Não sei se vocês perceberam, enfim, é isso. Carol, eu só queria dizer que eu vou editar o episódio dessa semana e sua fala está mantida. Desci o martelo da edição aqui, está mantido a fala. Vai ficar a fala assim, não tem edição aqui não. Gente, tem uma coisa que eu escrevi no começo da reunião que eu me lembrei muito agora, que eu esqueci de falar antes, que é uma coisa que a gente repete sempre, acho que toda reunião alguém fala isso, o Apocalipse é acima de tudo estético, né? A gente tá vivendo no tempo inclusive, acho que a gente tá, eu repito sempre, a gente tá no Apocalipse, a gente tá vivendo no tempo do racismo reverso, a gente tá vivendo no tempo de travestis silenciadoras, a gente tá no tempo da esquerda comedor de criancinha, a gente tá nesse tempo, né? Tipo, é estético, é tudo estético. O fim do mundo, ele vai... É sobre esse esvaziamento, né? Sobre vir uma galera gigantesca, ver Tarsila do Amaral, tirar a foto da Baporu e ir embora, sem entender nem que a Baporu tá falando sobre comer gente. Tá falando sobre justamente matar essa galera que vai fazer isso. Mas, enfim, né? É sobre isso, sobre a perda do significado, né? O Apocalipse, eu acho que quando alguém fala sobre essa coisa do fim do mundo, é sobre essa noção de fim do mundo, né? Sobre o mundo estar se esvaziando, se esgotando, perdendo os sentidos. E, inclusive, eu vejo muito que a coisa da lombra, da bruxaria apocalíptica, é justamente a gente usar essa perda dos sentidos, né? Tipo, não é nem sobre tacar fogo no mundo, é sobre falar assim, o mundo está pegando fogo. E a gente está queimando junto. E agora que a gente está pegando fogo, o que a gente vai fazer com isso, né? Então, a última, assim, aproveitar assim, que eu sei que eu vou ser uma das últimas a ter fala que eu vou falar, só porque a gente nunca conseguiu chegar, mas aí então, a minha frase favorita desse capítulo, porque eu sou pisciana, vim falar no final sobre o cristianismo, deixem os peixes para lá.
Eu gostaria só de fechar minha fala com isso. Pegando esse gancho da Maiá, pegando o gancho da Maiá, desse esvaziamento, eu gosto muito de uma frase que eu não anotei nada, mas eu grifei ela porque eu achei muito foda, que é: mas os templos desabam em pedras negras. Uma monstruosa erupção de basalto enterrou as colunas de mármore branco em um ossuário cristão proibido. Um tesouro para desafiar os piratas turcos. Um vício posto sobre a ilha. Uma irrelevância situada na lojinha de souvenirs que pontua o fim de uma série de ilhas. Uma oportunidade para saborear outro frappé. Então ele está falando exatamente isso, que os templos estão demolindo, as coisas estão caindo aos pedaços, mas isso é uma oportunidade para fazer ali uma estatuazinha e colocar na lojinha de souvenirs. Tipo, o templo está em frangalhos, ele está todo desabado, ele está fudido. A pessoa vai lá e esculpe o templo fudido, põe na lojinha. Olha só, você pode falar que você visitou este lugar, eu estive aqui. É o total esvaziamento dos sentidos. Isso sempre me lembra de Jesus putaço no templo, expulsando mercadores. A minha passagem preferida da Bíblia, assim, Jesus putaço. Quando a pessoa vem Jesus, paz e amor, Jesus putaço, falando, expulsando os mercadores. Inclusive, vou aproveitar isso que a Camis falou e vou falar um negócio. Eu falo muito sobre isso porque eu tenho uma vivência muito forte durante muito tempo por causa disso. Gente, a quantidade de tempo que eu tive que gastar na terapia para poder ficar de boa com as coisas que eu construí naquele lugar não é brincadeira. Então, assim, esse é um dos motivos do porquê eu trago. Mas uma das coisas que eu quero trazer é que eu não vou falar o nome do pastor porque ele é um cara muito famoso, então é um dos caras que, assim, né, todo mundo conhece. Mas eu vi um vídeo dele falando com outro pastor, e esse outro pastor, ele também é muito famoso. E esse cara, especificamente, é um cara que eu gosto muito, eu admiro muito o trabalho dele. Por quê? Porque ele tem essa sobriedade. Ele tem essa sobriedade de conseguir perceber o lugar, né, o lugar onde o cristianismo está hoje, a forma como funciona hoje. E ele questionou uma dessas questões estéticas, por exemplo, que a Maiá falou. Falei certo agora o seu nome? Maiá. E aí, ele estava falando, por exemplo, que uma das coisas que se fala muito é sobre você se referir ao continente africano como um lugar terrível, energeticamente falando, porque eles falam isso, eles falam com muita frequência, de fazer missões lá, porque lá é um lugar terrível e porque eles precisam de ajuda, enfim, já houve muitas falas de bruxaria, por exemplo, de coisas relacionadas às religiões de todos aqueles países, e a partir de um lugar extremamente racista mesmo. E ele questionou, esse pastor questionou isso para esse outro pastor muito famoso. Ele falou: você não acha que a gente está num lugar onde a gente fala esse tipo de coisa, a gente leva o nosso povo a acreditar que eles têm direito de apontar o dedo para uma religião de matriz africana? Isso é extremamente preconceituoso, e esse outro cara não. Esse outro cara, ele não ouviu, não é mesmo? Mas eu queria só dizer isso. Eu queria dizer que existem essas pessoas que elas conseguem ter essa clareza. Que bom, né? Elas não são maioria ainda, mas ainda assim elas existem. Pode falar, Maiá. Camis falou um negócio que me lembrou, enfim, quando Jesus fala: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A galera esqueceu de colocar no final, assim, uma coisa que só Marx que relembrou de novo depois: dai ao povo o que é do povo. É só isso. Eu adoro falar isso para as pessoas, aí você falou, eu lembrei. Porque é isso, né? Tipo, para César você dá a moeda, para Deus você dá a devoção, mas o peixe você dá para o pescador, o pão você dá para o padeiro. É isso, né? Enfim, era só isso. E aí tem a parte que ele fala, que ele entra, né, no mosteiro, e tem alguns ícones, como Jesus pintado com a espada, com a língua de espada, com os 2 gumes, como João profetizou, e os anjos alados e voltados para nós nos observam, dos afrescos com olhos ferozes, sabem por que viemos. Eles se sentem levemente oprimidos por aquele monte de coisas cristãs que estão pairando sobre eles, mas mesmo assim eles fazem o rolê deles, né? Eles vão lá, pegam o que eles querem pegar e beleza, somos invasores, estamos aqui honrando uma história sem o apego cristão ao espaço. Mas assim, vou falar por mim, mas quem tiver a mesma experiência também
quando eu vou em uma igreja, eu fui recentemente num casamento, né? Eu me sinto energeticamente oprimido naquele lugar, sabe? Eu acho um lugar muito, assim, não só os símbolos, mas todo o rolê, sabe? É um lugar que eu não me sinto à vontade. É um lugar feito para o temor de Deus, né? Todo mundo sempre fala, é medo de Deus, é culpa cristã. Você tem que temer o apocalipse chegar a qualquer momento. Você vai entrar na igreja e Deus está te olhando de cima porque ele está vendo tudo e você não é para você se sentir bem. E eu acho isso uma lombra, tipo, uma religião ser tão famosa e ser totalmente baseada em sentimentos ruins. É para você se sentir mal. Se está se sentindo bem, tem alguma coisa muito errada. Eu moro a, sei lá, 10 passos da Igreja da Consolação. Eu moro muito perto da Igreja da Consolação. Eu ainda estou ensaiando para ir lá. Eu ainda não consegui. Toda vez que eu passo na frente, eu falo, não, um dia eu vou entrar aqui, eu vou ver qual é que é. Faz muitos anos que eu não entro nessa igreja. E eu não consigo entrar. Toda vez que eu passo na frente, eu falo, será que é hoje que eu vou entrar nessa igreja? E nunca é o dia que eu entro na igreja. Um dia eu entro e conto para vocês como foi a experiência. Mas até hoje eu não consegui criar coragem para entrar lá. Na próxima frase, ele volta pro Apocalipse, né? Ele volta a descrever como seria o Apocalipse. E aí tem uma coisa que eu não peguei, então se alguém aí, por favor, levanta a mãozinha. Ele fala, as cruzes do sangue do Cordeiro não impedem o invisível anjo da morte negra. Os judeus sofrem menos para o horror da igreja. Alguém sabe o que isso quer? Maia? Eu São as acho... pragas do Egito. Sorry. Peraí, As pragas... O sangue do cordeiro em cima da porta e a morte dos primogênitos. O sangue do cordeiro não protege eles. É nesse sentido que ele está falando no texto. Não, eu não entendi muito bem a parte dos os judeus sofrem menos. Por que os judeus sofrem menos? É porque os judeus são o povo escolhido por Deus, né? Que sofreram lá no Egito e passaram o sangue de cordeiro na porta para que o anjo do Senhor soubesse que naquela casa existiam judeus e que os primogênitos deles deveriam ser mantidos. Aí depois Moisés fez o êxodo e todo e tal. Entendi, muito obrigada. Eu falhei nessa escolinha dominical aí. Eu tinha entendido outro rolê, gente. Eu tinha entendido outra coisa, não tinha pego essa parte não, mas também meu arsenal de referências cristãs é bem deficiente. Eu tinha relacionado na minha cabeça, assim, com o período, por exemplo, da peste negra, sabe? Que tipo, morre cristão a rodo e cadê Jesus para ajudar nessas horas, sabe? Foi o que a Ju falou aqui no chat. Eu pensei exatamente isso que ela falou. Eu falei total. Isso, tá? Eu só fiquei pensando, o que o judeu tem a ver com isso? Onde eles entraram nessa história? Mas obrigada, gente. Mas isso está falando, uma crítica mesmo. Está falando que o sangue não protege mais. Então, se fode aí. Agora o rolê é outro, né? É outro sacrifício que tem que ser feito. E aí tem a crítica, de novo, ao cristianismo. Esse capítulo todo é uma crítica ao cristianismo. Que é o Nazareno permanece resolutamente pregado em uma cruz, recusa-se a descer, insiste que testemunhemos seu tormento um pouco mais, provoca-nos quanto a um retorno que nunca correrá, a natureza agirá antes que ele o faça. Ou seja, ele está falando de novo que o mundo está acabando, os recursos naturais estão acabando, está tudo se extinguindo, Jesus não vai descer para ajudar a gente. Não adianta, o apocalipse não está acontecendo e ele só vai aparecer no apocalipse bíblico. Qualquer outra coisa além disso, ele vai fazer toda a maioria do mundo, né? Porque a maioria do mundo é cristão, independente da vertente, ficar ali observando ele sofrendo e pagando penitência por ele estar sofrendo, esquecendo que a gente está sofrendo. A gente não está fazendo nada pelo nosso sofrimento. A gente está ali observando uma figura mítica que já está super de boa ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, e a gente fica ali, tadinho, morreu na cruz pelos nossos pecados. Mano, e a gente está aqui morrendo e ninguém está fazendo nada por nós. Exatamente, Jesus está morto, né? Jesus está morto. Ele não vai deixar de morrer, está morto. Inclusive, eu queria só deixar uma coisa aqui também, outra coisa. Eu sempre vou me justificar, gente, desculpa. E porra que Deus bosta, né? Ele enviou o filho dele para sofrer por nós, para perdoar os pecados, quando ele podia só ter perdoado os pecados. Ele é Deus. Dava só assim, Só isso, né? Eu tenho que comentar que eu acho muito suco do Bruxaria Apocalíptica o Peter Gray usar um capítulo no qual ele está num lugar sagrado para o cristianismo para descer a lenha no cristianismo. E é o suco da essência desse livro.
E também, sobre toda essa questão de que o apocalipse está acontecendo, eu acho que no finalzinho do segundo capítulo, antes do manifesto, ele fala, nós somos os herdeiros da ruína desse mundo, né? O que for que vai acontecer, a gente vai herdar as consequências disso. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? Exatamente. E aí, na página 34, eu não anotei nada, porque, pelo que eu entendi, ele está só falando do rolezinho dele na Grécia, falando que as pessoas deixaram flor para ele, deram que não sei o que para ele comer, e papapá. E aí, na página 35, e aqui onde tem a referência do crânio de Quinopos, que eu não achei essa referência, eu não sei do que se trata, então se alguém souber, se alguém achar, manda no grupo, por favor, porque, assim, zero... Aqui a truta de boca macia trouxe o brilho de volta ao crânio de Quinopos, que os polvos ocultaram nas profundezas de uma ânfora quebrada. Tem alguma coisa a ver com o mar aí no rolê, mas, assim, eu falhei nessa pesquisa, não sei do que se trata. E aí, na página 35, ele vem com mais um shade, que é um mundo em processo de ser esquecido. Na câmara do eco da caverna, começamos uma nova canção, embora só reste a contagem do mundo que João transformou. Que é uma coisa que para mim fez muito sentido, que é uma coisa de a história sobreviveu, né? A história que João contou, ela sobrevive até hoje. Ela é contada e recontada, a história que ele viveu, mas o local onde ele viveu está completamente esquecido. O local não é sagrado, o local é esquecível, ele pode ser saqueado, esgotado, transformado, pode virar um caça-níquel, igual a gente estava falando, das pessoas sendo guias turísticos e ganhando dinheiro em cima disso, mas a história ficou. A história ficou e a história segue transformando vidas. Quinopos é um personagem histórico. Líder de uma cidade da região, numa região onde tem essa ilha. Muito obrigada, Elida. Muito obrigada, eu vou anotar aqui. Então, a história ficou, mas o lugar já era. O lugar, ele só segue ali para guia turístico, mas ele não é mais um lugar sagrado, não é mais um lugar de referência, ele não é mais um lugar onde as pessoas vão fazer adorações, tanto que as igrejas estão em ruínas, as coisas estão quebrando, as coisas estão totalmente fodidas, mas as pessoas não vão lá mais para essa adoração. Então, uma coisa o solo lembra o que aconteceu, mas a gente não. A gente ignora completamente o que aconteceu ali. A gente ignora completamente toda aquela história que aconteceu ali. A gente só lembra de ouvir o Apocalipse de João, das pessoas com medo disso o tempo todo, mas o lugar onde tudo isso aconteceu não é mais sagrado. É um lugar qualquer. É um lugar no meio da natureza, com um monte de ruínas em volta, que serve de, sei lá, visitas guiadas. Aí, né, ele fala, tem aquela parte que a Maia falou, deixa os peixes para lá, né, tipo, dai César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Obrigada, Maia. E de um final como esse só podem surgir começos. E aí a gente encerra este capítulo, que é um shade ao cristianismo total, com uma... As pessoas batendo palma, gente, assim. Foi o que eu entendi, tá? Eu posso estar falando muita bosta. Mas o que eu entendi, amiga, você foi incrível. Você foi incrível. Sério? Eu acho assim, eu tava muito, igual a Carol falou, eu tava muito preocupada de tipo assim, nossa, não entendi nada, será que a galera entendeu? Eu quero alguém palestrando. A Rose, o nome dela, ela falou no grupo, chegou a falar sobre Testemunhas de Jeová no grupo do Telegram. E aí eu fiquei assim, por favor, apareça, eu quero ouvir a palestra dessa mulher. Ela não apareceu, mas a gente ouviu a palestra de Campos, então eu tô porque ficou tudo bem no final. Ficou tudo bem no final. É uma coisa que, quando a gente lê, a gente tem algumas associações, eu sempre estou associando com alguma coisa, mas coisas muito soltas e coisas que eu não tenho um conhecimento muito amplo, tipo o negócio de Ishtar. Eu sei sobre esse rolê das sacerdotisas, de como eram feitos, mas eu não sabia quem era a deusa Ishtar, de o que ela fazia, sabe? Então, a gente tem uns conhecimentos assim, que quando a gente vai juntando, vira esse quebra-cabeça lindo, maravilhoso, e você foi maravilhosa. Achei que foi ótimo, muito, muito bom mesmo. Sim, muito obrigada, a Camis arrasou demais, de verdade. Eu tô muito aliviada. Eu achei que a gente ia ter que voltar para o manifesto, terminar o clube mais cedo, estudar e depois voltar para esse capítulo, mas, assim, muito obrigada, gente. Vocês
todos se sintam super à vontade para fazer como a Camis fez, tá? De trazer todas as impressões, anotação. Isso é Por favor. importante, né? Isso é uma das coisas, das bases do clube, né? A ideia de você construir o conhecimento junto, né? Pipes, eu acho que eu te interrompi. Não, eu tava falando com certeza só. Tá? Mas eu queria só fazer uma observação que o último parágrafo do capítulo é o único lugar onde ele fala o nome da ilha, que é Patmos. Ele não fala no resto do texto inteiro, então ele deixa para o final. E aí ele falou, Patmos está vestida de sol. Quando eu li, eu já fui jogar no Google para entender, caralho, o que é isso? E foi aí que eu descobri que era a ilha. Aí eu voltei e li o capítulo desde o começo de novo. E esse final é muito bom, porque ele fala de um final como este, só podem surgir começos. Eu fiquei assim, o que é que vem agora? O que é que vem agora? Acho que eu vou sair do encontro e já vou começar a ler o próximo. A outra coisa que é importante, que eu pulei, mas não deveria ter pulado, é que, examinando nossos tesouros na cama, temos uma rosa recém-brotada, carvões de incenso encaixotados, velas de igreja, terra e o essencial para feitiços básicos. Ou seja, ele foi lá saquear os cristãos, o que eu achei do caralho, tem que saquear cristão mesmo. Cristão tem mais aqui. Isso! Eu gosto tanto, vocês sabem. Eu adorei a energia cristão-fóbica desse encontro, entendeu? Tá correto, vamos continuar fazendo isso. Ok, caso de investigação policial, isso tudo aqui é uma brincadeira, é roleplay, RPG, gente, RPG, ok? Caso de investigação policial. Só queria falar uma coisa muito legal que eu acho, muito legal não é legal, mas eu acho que é uma coisa muito importante que o Walter falou, que essa semana rolou uma notícia de que eles vão abrir uma fábrica, acho que uma fábrica de cerveja no sítio arqueológico que encontraram o crânio da Luzia. E aí, nossa, falei errado, desculpa. Mas, enfim, vão fazer isso essa semana e, vão fazer isso, a gente teve a notícia disso essa semana, e aí, só para deixar bem claro para a gente que a gente realmente está vivendo um apocalipse, tá? Isso aqui não é uma simulação, só porque a gente tomou a segunda dose da vacina, infelizmente, isso não acabou, a gente continua vivendo isso. Então, assim, é importante a gente lembrar disso para a gente continuar lendo o livro a partir desse olhar de tacar fogo no mundo, né? Porque é o que eles estão fazendo, eles estão desrespeitando qualquer coisa que existe sagrado, inclusive a ciência, né? Então, é isso. Quem souber o nome da cervejaria, joga lá pra gente no grupo. Não fala então, a gente tem que ver qual é pra gente não comprar mais, não é mesmo? Exatamente, boicote da cervejaria. Você fala, Lari? Sim, esse negócio, né, do final dele pegar as velas e pegar terra do espaço, eu fico pensando do papo que a gente teve na semana passada, que a Igreja Católica tomou muita coisa que já existia da cultura e transformou aquilo para poder se encaixar no cristianismo de uma forma muito violenta e horrorosa, com muito sangue, muito sangue de muita gente. E o que ele faz, essa ação, né? Esse ato dele de pegar essas coisas da caverna de João e levar para poder fazer bruxaria, é o que a gente conversou na semana passada, de subverter isso de novo, né? Acontecendo esse papo, de pegar essas coisas, é como se a gente estivesse tomando de volta essas paradas, e eu acho que isso é do caralho e muito importante. E uma coisa para a gente poder, para pensar mesmo, né? Para botar em prática. Vou entrar na igreja e vou roubar as velas. Tô brincando, não vou fazer isso. Amiga, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar, eu proponho que todos nos inspiremos no Peter Gray. Roube a sua igreja local. Eu só ia falar que esse saque que eles fizeram, né, de roubar essas coisas, é muito mais simbólico do que... Não vai fazer a menor diferença para a igreja eles terem pegado a vela, ter pegado um pouquinho de terra, ter pegado incenso. Se vocês quiserem ir lá pegar a vela da igreja, a gente vai lá e pega a vela da igreja. Para a igreja, isso vai fazer um total de 0 diferença, porque a igreja recebe dinheiro da galera a rodo e não paga imposto. Então, você quer ir lá, acabou a vela, quer pegar a vela da igreja? Pega a vela da igreja, não vai fazer diferença para eles. Mas o simbolismo que isso vem carregado, a energia que você traz com essa ação de pegar esse objeto sagrado para tanta gente, isso deve dar uma potência tão fodida na hora de fazer um feitiço, na hora de fazer uma magia, que, assim, eu fiquei com vontade de entrar na igreja e saquear umas velhinhas agora, porque deve dar trazer essa egrégora cristã que é tão carregada, tão
alimentada por tanta gente ao redor do mundo, deve fazer um ritualzinho de vela roubada, eu acho justo. E é isso que eu ia falar precisamente. Eu ia falar, vocês não precisam nem ir lá na igreja, pegar essa vela e trazer para casa e, sei lá, fugir do padre. Imagina o padre correndo com aquela saia e tal. Não precisa, entendeu? Você pode evitar isso aí. O que eu ia falar que vocês podem fazer, que é uma coisa que eu faço no meu rolê, com a minha professora, com a Babi, é usar a egrégora. Eu uso, cara. Isso aqui ajuda em duas coisas. Primeiro, você carrega as tuas coisas assim, ó. Porque a galera tá lá, carregando essa egrégora que é poderosíssima, ela existe, ela é real, e não importa se você não acredita em Jesus ou não, a egrégora, ela existe. E a outra coisa também é você trabalhar a tua culpa cristã, é você trabalhar essa coisa que você tem de tipo assim, eu preciso então ser cristã para eu usar. Não, você não precisa, cara, você pode profanar o que você quiser, é sagrado se você decide que é sagrado. Você pode usar se você quiser usar, e eu uso e funciona, tá? Novena, vela de 7 dias, tá lá a vela agora queimando. Funciona. Podem usar que dá certo. E essa é a melhor forma possível, mais rápida, inclusive, de vocês profanarem ou roubarem coisas deles. Você não precisa nem roubar a vela, você acende lá na igreja mesmo. Eu já fiz isso. É muito bom. Você acende a velinha para quem você quiser dentro da igreja. E, tipo, você não corre nem o risco do padre correr atrás de você também, com a roupa de monge, com os terços pendurados. Não corre esse risco, porque ele não vai saber para quem você está acendendo a vela. Você só está acendendo uma vela lá dentro. Eu fiz isso, não fiz nas igrejas daqui, eu fiz numa igreja do Uruguai. Eu acendi uma vela para Exu dentro da igreja do Uruguai. Foi show de bola. Eu acho chique. Tá certo, é isso mesmo. Eu gostaria de deixar uma nota desse papo, né, de roubar coisas. Eu que sou... Agora eu vou tomar de camis essa live. Tudo que a gente falou sobre igreja se aplica ao Carrefour, viu? Beijos. E com essa fala maravilhosa, nós encerramos essa gravação. Eu vou realmente encerrar, tá bom, gente? Obrigada por terem vindo hoje, obrigada por esse encontro, Camis. Muito obrigada por tudo que você falou hoje, foi incrível. Deu para notar muita coisa. Não deixe de procurar, de fazer a própria pesquisa, isso é importante. Aí a gente pode continuar essa conversa sempre no grupo. E para quem tiver alguma dúvida, dá uma olhada no outro encontro, que só teve um. E é isso aí. Falou. Vou só encerrar aqui.